Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da plataforma SAD de Química. E o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma revisão, tá? Então hoje a gente vai ter isso aqui, ó, revisão barra aula, né? Então não é só revisão, é aula e é também uma prática e é também um treinamento, enfim, é um monte de coisa relacionado à oxidação, à redução e à NOx, tá? Então hoje a gente vai pegar essas três coisas e vocês vão entender o que significa, né? Quais são as implicações destas três palavras aqui, ok? Então, perfeito. Isso cai no Enem, essas palavras aqui? Todo ano cai, sempre cai. E é difícil cair diretamente uma pergunta sobre inox. Não costuma cair assim, cara. Por exemplo, uma pergunta sobre oxidação e redução cai diretamente. Uma pergunta por ano cai diretamente sobre isso, né? Quem aqui foi oxidado? Quem foi reduzido? E sobre o NOx ele é uma ferramenta para você resolver várias questões de química. Então, o NOx ele não é uma coisa que cai diretamente na prova. Cara, qual o NOx desse cara aqui? Já caiu, mas não é comum. Mas todo ano tem duas ou três questões que, se você souber NOx, você consegue resolver elas usando NOx. Todo ano tem duas ou três questões que NOx mata a questão. E se você não sabe NOx, você sempre vai ter dificuldade em química. Sempre. Porque é uma matéria essencial, tá? Então a gente vai começar agora e quero lembrar aqui que na tabela periódica, essa família aqui é a família 1A, tá bom? O hidrogênio não vai entrar no que eu vou falar aqui agora, tá bom? Então a gente tá falando dessa família aqui, ó. Todo mundo aqui tem um elétron na camada de valência. Lembra disso? Todo mundo aqui tá com um elétron na camada de valência para perder esse elétron. E essa família é chamada de metais alcalinos. Então, metais alcalinos quer dizer metais básicos, né? Essa família aqui é a família 2A. Todo mundo aqui tem dois elétrons na camada de valência, então tem dois elétrons para perder. Então, você pegar aqui, o cálcio. O cálcio, ele tem dois elétrons aqui na camada de valência para ele entregar para alguém esses dois elétrons. Tá bom? Por enquanto, aqui não é importante para a gente. Aqui é pouco importante. Aqui tem pouca coisa para a gente entender que a gente vai entender depois. A gente tem que começar desse jeito. Essa aqui é a família 3A, tá bom? Nessa família aqui, a galera tem três elétrons, tá? Na família 3A, a galera tem três elétrons na camada de valência. Essa aqui é a família 4A, que a galera tem quatro elétrons na camada de valência. Essa é a família 5, que atualmente se chama 15, né? Tem cinco elétrons na camada de valência. Então, se tu pegar aqui o nitrogênio vai ter quantos elétrons? Vai ter um, dois, três, quatro, cinco na camada de valência, certo? E essa aqui é a família 6A. Todo mundo aqui tem seis elétrons na camada de valência. Então, o oxigênio tem um, dois, três, quatro, cinco, seis elétrons na camada de valência. Ele quer o quê? Ganhar dois. Porque os átomos se estabilizam quando eles têm oito. Então, o cara que tem aqui dois elétrons, tipo o cálcio, para ele é mais jogo perder esses dois. Porque ele volta a ter oito da outra camada dele. Ele chega em zero, ele volta para oito. Entendeu? E pro cara que tem seis, é melhor ele ganhar dois elétrons. Todo mundo. Galera, eu já expliquei isso aqui, né? Acho que todo mundo tá ligado nisso, né? Eu tô revisando aqui apenas. E essa aqui, todo mundo que tá aqui tem 7 elétrons na camada de valência, na família 7A. E quem tá aqui tem 8 elétrons na camada de valência. Então já tá estável. São gases nobres, eles não ficam reagindo com ninguém, eles não se misturam com ninguém, tá? Salvo raras exceções. As coisas aqui podem ter alguma exceção ou outra, né? Depois eu vou entrar nisso. Já entrei, na verdade, já expliquei as exceções, né? Do boro e do berílio, mas não preciso entrar nisso agora, né? Porque a gente já explicou, então vou seguir aqui para a matéria, tá? Primeira pergunta. O que é oxidação e redução? Essa é a primeira pergunta que você precisa saber, tá? O que é oxidação e redução? Simples. Oxidação, né? Um processo de oxidação é um processo em que você rouba elétrons de alguém. E um processo de redução é um processo em que você entrega elétrons para alguém. Por exemplo, se eu falar que eu estou fazendo uma redução contigo, eu estou te dando elétrons. Você tem que entender o elétron como se fosse uma coisa meio que boa. Tem que entender como se fosse uma coisa meio que dá a solidez da molécula, não a solidez no sentido sólido, mas que faz ela ficar unida. O elétron é como se fosse uma cola. O elétron é uma coisa importante que dá estabilidade, né? O que é oxidação? Ah, eu vou te oxidar. Eu vou roubar um elétron teu. Então,
Oxidação, por que que tem esse nome? Porque antigamente se pensava que só o oxigênio roubava elétrons dos outros. Então, como o oxigênio ele rouba muito elétron, por que que ele rouba muito elétron, né? Porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele rouba muito porque ele rouba dois, né? Ele pega dois elétrons aqui de alguém, ou de dois átomos. Então, ele está oxidando esses átomos. Depois a gente sabe que um monte de átomo rouba elétron, né? Porra, uma grande parte dos átomos rouba elétron, né? Vários átomos podem roubar elétron, então oxidação continua com esse nome. Mas o que significa oxidar? Oxidar é o quê? Vai repetindo aí, cara, porque isso aqui tem que ser repetido daqui até o Enem 100 vezes, tá? Então o que que é oxidar? É roubar elétron. Oxidar é roubo de elétron de alguém. Ah, Pedro, oxidar não tem a ver com enferrujar? Isso. Quando você bota um ferro assim exposto, o oxigênio do ar vem e rouba o elétron dele. E como é que ele fica? Fica uma bosta, né? Perguntaram pra mim se os átomos são coisas vivas. Cara, de forma alguma. De forma alguma. Os átomos, eles são matéria e energia, mas eles não são uma coisa viva, tá? Os átomos se combinam e formam moléculas, né? Formam compostos. Esses compostos se combinam, formam macromoléculas, tipo o carboidrato é uma macromolécula. E com muitos, muitos milhões e milhões de carboidratos, de proteínas, que são outras macromoléculas, e de lipídios, a gente consegue formar uma célula que no meio dela, inclusive, tem o quê? DNA. Que o DNA também é feito de trilhões de quatrilhões de átomos, tá? Que é uma molécula de informação. Então, isso aqui é uma célula, uma coisa viva, tá bom? Ela é absolutamente, infinitamente, infinitamente maior do que um átomo, tá bom? Ela é feita de quatrilhões de quintilhões de átomos, ok? O átomo não tem nada de metabolismo, nada de vida, não. Totalmente nada disso, nada disso, nada disso. O átomo ele é uma porrinha assim de matéria, tá bom? Ok? Se concentrem aqui, parem de fazer várias perguntas aleatórias. Se concentrem na aula, senão vocês não vão entender nada. Eu acabei de receber aqui 15 perguntas diferentes no chat, tá bom? As definições universais são essas que eu tô falando. Se concentrem aqui agora. O que é oxidar? É roubar elétrons. Ah, estou te oxidando. Tô roubando seus elétrons para mim. Perfeito? Já é óbvio, né? Quem é que tem mais facilidade para oxidar outros átomos? Átomos muito eletronegativos. Então, se eu pegar aqui e colocar oxigênio junto com sódio, quem vai oxidar quem? O oxigênio vai oxidar o sódio. O oxigênio vai puxar os elétrons do sódio para ele, né? Se eu botar agora o sódio com o nitrogênio vai oxidar o sódio, porque o nitrogênio ele quer mais puxar esses elétrons para ele, entendeu? Então é isso, oxidar é roubar elétrons. E o que que é você reduzir? É você fazer o contrário. Então, reduzir seria como se fosse voltar para o estado original. Reduzir é você entregar elétrons, tá? Então, reduzir você, te dei elétrons, tá? Ou seja, ao mesmo tempo que eu disse que o sódio e o oxigênio, se eles se encontram, né? Se eu tenho aqui o sódio que tem um elétron na camada de valência, e ele encontra o oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência, o que que vai acontecer? Eles vão estabelecer aqui uma ligação, e nessa ligação, o oxigênio vai pegar o elétron do sódio, então o oxigênio vai oxidar o sódio. E o sódio, por sua vez, vai reduzir o oxigênio. A gente pode dizer também que o sódio está reduzindo porque o sódio está entregando o elétron, entendeu? O elétron que está aqui, o sódio vai estar entregando. Deu para você entender? Na ligação deles. Aí muita gente pergunta, mas isso aí não é uma ligação iônica? Sim, ele está oxidando e reduzindo por meio de uma ligação iônica. Perfeito. Também pode acontecer por meio de uma ligação covalente. Então, a ligação ela é apenas o jeito que foi feito. A ligação quer dizer, o elétron foi efetivamente transferido já desde o início. A ligação iônica quer dizer, assim que eles se encontraram, ele já transferiu o elétron. Assim que eles se encontraram, o sódio já passou o elétron para o oxigênio. O oxigênio já pegou na mesma hora. Entendeu? Isso é ligação iônica. Ligação covalente seria o quê, por exemplo, né? Seria, vamos dizer, o oxigênio com o carbono, né? Vamos pegar o exemplo clássico de ligação covalente, lembra? O HCl. Então aqui eu tenho o H com um elétron na camada de valência e tenho aqui o Cl com um elétron na camada de valência. Aí eles fazem aqui uma ligação e o cloro, ele não rouba imediatamente esse elétron do hidrogênio, lembra? O cloro apenas puxa para mais perto de si esse elétron, certo? Ele puxa aqui para mais perto de si esse elétron. E eles fazem a ligação assim. E os dois ganham um elétron compartilhado. Entendeu?
Então, Pedro, aqui não teve um roubo de elétrons ainda, né? Não, não teve. Então, assim que eles fazem essa ligação, já teve a oxidação e a redução? Ainda não, mas daqui a pouco vai ter. Se você separar essa molécula, vai ter. Se tu separar essa molécula, o cloro vai levar aquele elétron extra, né? O elétron do hidrogênio. Lembrando que ele já tinha aqui com ele 7, hein? Ele já tinha 7, ele pegou o oitavo aqui, e o hidrogênio vai ficar sem esse elétron dele. Aí agora a gente poderia dizer que o cloro acabou de oxidar o hidrogênio. E o cloro também acabou de ser reduzido. Ele foi reduzido porque ele ganhou um elétron. E ele oxidou o hidrogênio porque ele roubou um elétron dele. Aí também, Pedro, posso dizer que o hidrogênio reduziu o cloro? Pode, porque ele deu o elétron pro cloro. Posso dizer que o hidrogênio foi oxidado pelo cloro? Pode também. Beleza? É isso, tá? É isso. Então aqui quando a gente fizer essa ligação aqui, não vai ser o suficiente ter apenas um sódio aqui, porque um sódio só pode doar um elétron. A gente vai ter que ter também outro sódio com um elétron para doar, que vai ser doado. E aí a gente vai ter o composto, né, que é aqui, ó, o Na2O, o óxido de sódio, certo? E é óbvio que para isso aqui acontecer, teve que ter oxidação. O oxigênio oxidou os dois sódios e o oxigênio foi reduzido, ele se reduziu, né? Ele ganhou dois elétrons, beleza? Então, o que que é oxidação? Oxidação é o ato de roubar elétrons, né? E o que que é redução? É o ato de você ganhar elétrons, tá bom? Por que que isso é um pouco confuso? Porque sempre depende de quem está falando. Então, assim, ó, o que que é oxidação? Cara, depende. Oxidação para quem faz, o cara que faz oxidação, ele tá oxidando o outro, ele tá roubando. Agora, oxidação para quem sofre, essa pessoa tá sendo roubada. Então, se eu tô sofrendo, o que importa é você saber que oxidação é perda de elétrons. Quando alguém sofre oxidação, essa pessoa perde elétrons. Se eu oxido você, eu pego teus elétrons. Se você é oxidado, você perde seus elétrons. Beleza? É isso, tá? Então a primeira pergunta está respondida, né? Agora, o que que é uma reação de oxirredução? Cara, basicamente, é impossível você fazer uma oxidação sem fazer uma redução ao mesmo tempo. Não existe isso. Porque se a definição de oxidar é roubar elétron, porra, como é que eu vou roubar elétron teu sem eu ter ganhado elétron? Isso não é possível, você concorda comigo? Impossível. Se eu roubei o teu elétron, na mesma hora eu ganhei um elétron. Então, na mesma hora que eu fiz uma oxidação, eu fiz uma redução também. Então, eu oxidei você e eu me reduzi. Então, uma reação de oxirredução, você pode trocar a palavra oxirredução por o quê? É uma reação normal de transferência de elétrons. Só isso, né? Quando alguém encosta no outro, faz ali uma transferência de elétrons, né? Aí alguém ganha esses elétrons, quem ganhou foi reduzido, e alguém perde, quem perdeu foi oxidado. Acabou. É só isso. Uma reação de oxirredução é isso. É qualquer reação em que aconteça ali uma transferência de elétrons, em que alguém ganhou e alguém perdeu. Beleza? A gente vai entrar nisso com muito mais profundidade nos capítulos de eletroquímica, tá? Por enquanto, eu só estou fazendo ambientação com os nomes. E o que que é NOx? Esse é o tema da aula de hoje. O que que é NOx? NOx é uma abreviação para número de oxidação. Esse número, ele pode ser uma coisa concreta e real ou uma coisa imaginária que vai acontecer daqui a pouco, tá? Mas o que que é esse número? Esse número é a consequência do que aconteceu com algum átomo que se envolveu numa ligação. Isso é o NOx. Então, por exemplo, o que que é o NOx? Ele é um marcador numérico que diz se aquele cara perdeu elétron ou ganhou. É isso que é o NOx. O NOx, ele é o número, então por isso que é número de oxidação, né? Aqui, ó. Número de oxidação. Mas Pedro, mas e se o cara não sofreu oxidação? Se ele sofreu redução? Porra, dá na mesma, não é? É tipo, o número de oxidação ele também vai indicar quando o cara sofreu redução. Você vai entender já daqui a pouco, tá? O número de oxidação, ele indica o que aconteceu com aquele átomo. Ou o que vai acontecer daqui a pouco. Só isso. Então, o que que é o número de oxidação? É o que aconteceu ou o que vai acontecer daqui a pouco. Por exemplo, quando você olha para um composto iônico, ou seja, um composto geralmente feito por um metal e um metal, sei lá, você pegar aqui o NaCl. Por que que isso aqui é um composto iônico, né? Principalmente, né?
Por causa do seguinte, NaCl, para quem tem vindo nas aulas de inorgânica, né, é um sal e é um sal neutro, porque ele é formado pela base do hidróxido de sódio, que é forte, e pelo ácido clorídrico, que é forte. Quem não veio, tá tranquilo, esquece, por enquanto, tá? Tem que assistir lá na plataforma. Quando você olha pro NaCl, eles estão muito distantes na tabela periódica, então vai ter uma diferença de eletronegatividade muito grande entre eles. Vai ser uma ligação iônica, em que na hora que acontecer essa ligação, você concorda que o sódio já vai perder um elétron de cara? Na hora que essa ligação acontecer, o cloro é da família 7, ó, o cloro está na família 7 e o sódio está na família 1. Eu só queria lembrar de uma coisa, tá bom? Que eu acho que é muito importante lembrar. Porque você sabe que a gente não decora nada se a gente não quiser decorar, né? Não sei se você já percebeu, mas se você não se forçar a decorar uma coisa, você não vai decorar sozinho. Se você ficar ouvindo uma coisa várias vezes, mas você não fala assim, vou decorar essa coisa, você não decora. Então eu quero te lembrar que é a sua responsabilidade decorar uma parte enorme dessa tabela periódica. Aí você vai falar, o quê? Como assim? É para fazer isso. É que talvez você não esteja sabendo que é para fazer ainda e por isso você não tá fazendo, mas é para fazer sim, tá? Pedro, como assim? Ué, o que que você tem que já estar decorando? Se você já tem que estar decorando, quem é da família 1A? Então, por exemplo, se eu falar pra tu, ai, Pedro, todos, cara, os que você conseguiu, por exemplo, sódio, você já tem que decorar, o sódio tá na 1, o sódio tá na 1. Potássio tá na 1. Tem que decorar, entendeu? Rubídio, césio, é tudo na 1. Mas, ai, Pedro, mas todos esses, cara, todos que você conseguir. Então, primeiro, esses três aqui, os principais, esses três aqui são os que mais vão aparecer, especialmente esses dois aqui. Entendeu? Todos eles são da família 1. Aí você tem que começar a decorar o quê? Tem que já estar decorando que magnésio, cálcio são da família 2, por exemplo. Porque com base, um quebra-cabeça não fica mais fácil de montar quanto mais você vai montando ele? É a mesma coisa aqui. Quanto mais peças você tem na sua cabeça, mais fácil é você entender a química. Então, se você, não sei, eu não tenho, eu, por exemplo, eu, Pedro, eu não tenho a tabela periódica decorada. Mas o que que tá decorado pra mim, ó? Isso aqui tá decorado pra mim, ó. Ó, esse espaço aqui eu conheço, eu sou familiarizado, esse espaço está decorado para mim. Dentro desse espaço aqui eu conheço bastante coisa. Eu conheço bastante coisa aqui. Eu conheço aqui, eu conheço aqui, eu conheço aqui, eu conheço aqui. Você vai tendo esse quebra-cabeça na sua cabeça. E você começa a ter facilidade de aprender as coisas novas de química. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Então você tem que começar a decorar as coisas, entendeu? Tem que começar a ter intimidade com a química. Ou seja, o que que acontece quando você faz ali a conexão do Na e do Cl? Olha para esse composto NaCl, você tem que saber dizer assim, qual é o NOx do Na? E eu te digo, o NOx do sódio é mais um. Você tem que saber dizer isso. O NOx do sódio é mais um. Por que que o NOx do sódio é mais um? Porque nessa relação, lembra o que que eu falei? O número de oxidação ele diz o que que aconteceu com o átomo. Ele vai perder um elétron. Aqui, ó, esse elétron dele aqui vai ser passado para cá. E aí tem que lembrar, o elétron ele é algo negativo. Então, quando alguém perde um elétron, ele fica positivo. Porque se o elétron é negativo e eu perdi essa coisa negativa, eu vou ficar ao contrário, eu vou ficar positivo. E quem ganha esse elétron, que é negativo? Quem ganha, você pode pensar assim, o cara ganha, o cara vai ficar com mais. Não, porra, ele tá ganhando uma coisa ruim. Não, não, não é ruim de verdade, porra, é negativo, quer dizer. Se tu ganhar um boleto, por exemplo, aqui, ó, toma pra tu de presente, ó, trouxe um presente pra você, uma conta de R$ 100. Tu ganhou a conta, mas agora tu tá menos 100. E tu ganhou ela, mas é menos 100. Entendeu? É isso que eu tô, né? Aí se tu tem, agora tu fala assim, eu tenho uma dívida de R$ 100, aí alguém vem e rouba de tu essa dívida. Peguei. Acabaram de te roubar. Tu tá com menos? Não, tu tá com mais. Tu tá com mais 100 agora. Mais 100 porque tu não vai ter que pagar aquela dívida de 100 agora, tá? Tu tá 100 positivo em relação ao que tava antes. Então o cloro, qual é o NOx do cloro? Menos um. Agora, o que significam esses NOx? Esses NOx aqui, eles significam o seguinte: por que que o NOx do sódio é mais um? Ah, porque o sódio ou ele já perdeu ou vai perder daqui a pouco um elétron.
Aí ele vai ficar com a carga mais um. Ou já tá. Nesse caso já tá. Entendeu? Nesse caso já tá. Mas poderia ser que não tivesse ainda. E o que que é esse NOx do cloro ser menos um? Ah, esse cloro vai ganhar um elétron e vai ficar menos um. Ou já ganhou. Nesse caso aqui já ganhou, porque é ligação iônica. Ligação iônica, assim que ela se forma, já faz a parada. Já faz a parada. Na hora que ela se forma, já faz ali a transferência de elétrons. Então, o que você tem que saber fazer é isso aqui, ó. Olhar para o NaCl desse jeito aqui e descobrir o NOx de todo mundo. Então, aqui, ó, o NOx do sódio é mais um e o NOx do cloro é menos um. Se eu falar para você assim, e qual é o NOx do HCl? O NOx do H é mais um e do Cl menos um. Tu já vai entender agora, porque eu imagino que muitos estão se perguntando assim, mas como eu vou saber essas coisas? Como é que faço para saber isso na hora com qualquer composto? Então, nessa aula aqui a gente vai fazer uns 30 exercícios disso. Beleza? E você vai ficar muito tranquilo com isso. Mas por que que esse NOx está assim? Porque nessa ligação aqui, do hidrogênio com o cloro, o hidrogênio tem um elétron e o cloro tem 7. Tudo bem, o cloro não vai pegar o elétron do hidrogênio, porque essa é uma ligação covalente, e na hora que essa ligação é feita, os dois ganham mais um elétron. Então o hidrogênio que estava com 1, ele fica com 2, e o cloro que estava com 7, ele fica com 8, fica estabilizado. Ou seja, esse elétron aqui do cloro está sendo usado pelos dois, e esse elétron do hidrogênio está sendo usado pelos dois. Isso é uma ligação covalente, né? Só que aqui nesse caso, o NOx ainda assim é esse. Por quê? Porque o NOx ele pode ser ou o que já aconteceu ou o que vai acontecer quando você romper o composto. E quando você olhar para o HCl, você tem que também imaginar o quê? É, não seria um falso polo. Isso aqui é polar, pô. Essa molécula é polar. O cloro efetivamente está mais negativo por ter puxado o elétron, e o hidrogênio já está mais positivo. Mas ainda não houve o roubo completo. Ainda não houve o roubo de fato do elétron. Tá bom? Então, mesmo assim, você tem que pensar assim, tá, mas e se romper isso aqui? Esse é o ponto. É você falar assim, tá, e se romper? Cara, se você romper essa ligação, o elétron que estava compartilhado, ele estava aqui, ó. A ligação estava assim, ó. O elétron estava já mais perto. Então, quando você romper, o que que vai acontecer? O elétron vai ficar com cloro. Então, do mesmo jeito, o NOx do cloro é menos um e o NOx do hidrogênio é mais um. Entendeu? Ou seja, o NOx, aí que tá, na prática, você não precisa diferenciar se naquele caso ele já aconteceu ou vai acontecer. Não precisa. Você só precisa saber calcular. Então, tanto faz se, nesse caso aqui, pô, ainda não teve esse roubo. Mas o NOx, ele já contempla isso. O NOx, ele já diz que, cara, não precisa já ter acontecido. Às vezes, vai acontecer ainda, mas ainda assim é NOx, tá? Então, NOx é o número de oxidação, que o que que significa? O que aconteceu com cada átomo em termos de oxirredução, em termos de roubo ou perda de elétrons, ou o que vai acontecer em termos de oxirredução. Então, o que aconteceu ou o que vai acontecer. Acabou. Acabou. Entendeu? Aí o moleque falou assim pra mim agora aqui no privado: Ah, o NOx é como se fosse um latrocínio, porque a molécula ela se quebra e é roubada. Cara, não. Não fique com essas palhaçadas, entendeu? Isso não é uma forma boa de aprender. Então, porra, o NOx é como se fosse, então, Pedro, um jogo de pique-pega em que essa molécula quer pegar outra. Não, cara, isso é uma forma infantil que te atrapalha. Entendeu? É uma forma que te atrapalha. Não pense dessa forma, entendeu? O NOx, o que que é o NOx? Que você vai pensar? O NOx, ele é um número que indica o que vai acontecer com cada átomo dentro de uma molécula, caso aquela ligação seja rompida, ou o que já aconteceu. O que já aconteceu, o que vai acontecer. Tu tem que pensar nas coisas como elas são, entendeu? Então não é a molécula se quebra e é roubada. Não, porque depende, quem tá roubando quem, às vezes tem roubo, às vezes não tem. O NOx é isso, ele é uma previsão de como vão ficar as coisas quando você separar aqueles caras ali. Entendeu? E sim, uma oxidação e uma redução, elas são ao mesmo tempo, tá bom? Elas são ao mesmo tempo. E agora, só mais uma pergunta. Quem é um agente oxidante? Ué, um agente oxidante, cuidado, isso aqui cai muito no Enem, e cai desse jeito aqui, tá? Quem é um agente oxidante? Um agente oxidante, ó, agente é quem age. Então, um oxidante ou um agente oxidante é quem oxida os outros, não é quem é oxidado. Então, um agente oxidante é quem causa oxidação no outro, ou a gente pode dizer o quê? Quem se reduz.
Porque a única forma de eu causar oxidação em alguém é justamente eu roubando um elétron e eu vou me reduzir na hora, tá? Quem é um agente redutor? Um agente redutor, ele reduz o outro. Então, para reduzir o outro, você tem que dar um elétron para ele. Então, é quem causa redução. Ou seja, é quem se oxida. Quem é oxidado, né? É isso. Beleza? Ou quem é um agente redutor? Quem doa ou perde elétrons. Perde elétrons, tá? Doa ou perde elétrons. E quem é o agente oxidante é quem rouba elétrons. Ou ganha, rouba, ganha, né? Tanto faz. Deu para você entender? Tá? Legal. Qual é a relação entre o número de oxidação e os termos oxidação e redução? Ou seja, qual é a relação entre NOx e esses termos, né? Oxidação e redução? Ué, a relação ela você tem que saber escrever, né? É, olha só, quem é oxidado, pensa aí, quem é oxidado? Eu fui oxidado, né? Então, qual parte que ficou confusa? Falaram que ficou, olha só, quem é um agente oxidante? Um agente oxidante é alguém que oxida o outro, é só isso. Um agente oxidante, o que que eu faço? Eu estou oxidando o outro. Aí você pensa, qual é o significado de oxidar? Roubar elétron, tá? Então, se eu sou um agente oxidante, eu estou roubando o elétron do outro, mas se eu estou roubando o elétron do outro, né? Por exemplo, eu sou um agente oxidante, então eu causo oxidação no outro. Deu pra entender aqui, ó? Eu causo oxidação. Vocês querem que eu revise isso, né? Só me responde no chat se vai ficar mais claro, tá bom? Um agente oxidante é alguém que causa a oxidação ao outro. Por isso que ele é agente. Ele não está só. O agente não é quem sofre. Quem é o agente é quem age, é quem faz. Então, o agente oxidante, ele age fazendo oxidação nas outras pessoas. Ele causa oxidação. Mas se ele causa oxidação, obrigatoriamente ele está sendo reduzido, porque para eu causar oxidação, eu tenho que tirar os teus elétrons. E se eu tiro, eu estou pegando para mim. Entendeu? Eu estou pegando para mim. Aí eu me reduzo. Aí eu posso dizer que eu estou roubando seus elétrons. Deu para entender agora? Sacou? Então, por exemplo, olha pro NaCl. Quem é no NaCl o agente oxidante? Quem está oxidando aqui é o Cl. Quem está oxidando o outro, né? Não é quem está sendo oxidado. O Cl aqui é o agente oxidante. Ele está oxidando o outro. Ele está roubando elétrons do sódio. Ele está se reduzindo. E quem é o agente redutor? O agente redutor é o sódio, porque o sódio ele está fazendo redução no cloro, ele está dando o elétron para o cloro. Ele está causando redução no cloro, porque ele entrega um elétron para o cloro. Entendeu? Sacou? É isso, tá? Agora, qual é a relação ali? Mas por que que o oxidante se reduz? Meu Deus, olha só, presta atenção, meu filho. Por que que o oxidante se reduz? Porque qual é a definição de oxidar? Roubar elétron. Qual é a definição de reduzir? É você. Aí que tá. Qual a definição de oxidar? Ela é roubar elétron, desde que eu tô te falando de eu oxidar você. Então, oxidar significa roubar elétron, mas eu estou oxidando você, eu tô roubando teu elétron. Beleza? Eu estou te oxidando, eu tô roubando. Agora, acontece que enquanto eu estou roubando teu elétron, eu estou recebendo esse elétron. E aquele que ganha elétron, ele é reduzido. Então, o significado de oxidação é isso, é você tirar elétrons. E o significado de redução é você dar elétrons. Entendeu? Só que ao mesmo tempo que eu tiro os teus elétrons, eu tô tirando, eu tô te oxidando, tirei teus elétrons, eu tô ganhando esses elétrons. Então, eu tô sendo reduzido, eu estou me reduzindo. Entendeu? É porque os termos, eles são, pô, você sempre pode fazer alguma variação neles, entendeu? Então, ai, Pedro, eu tô te oxidando, então eu tô roubando os seus elétrons. Sim. Então eu tô me reduzindo. Sim. Mas ao mesmo tempo você tá me reduzindo. Sim. A gente sempre pode dizer que alguém é o protagonista, entendeu? Sacou? Então ele tá falando assim, ó, definição de oxidar não é perder elétron? Não, aí que tá, né? Definição de oxidar não é perder elétron. Se tu falar que oxidar é uma ação, definição de oxidar alguém, aí é você roubar elétron dessa pessoa. Entendeu? É, tá moscando mesmo, né? Se concentra aqui na aula, né? Exatamente, pô, você tem que pensar no referencial, sempre você tem que pensar no referencial. Não existe como acontecer uma oxidação sem uma redução, entendeu? Então, oxidação é o roubo de elétron. Olha como é que pode ficar, né, confuso.
Oxidação é o roubo de elétron, né? Eu estou roubando seu elétron. Mas aí, na hora que eu roubei teu elétron, eu também não fui reduzido? Entendeu? Sacou? Então, aí ao mesmo tempo, oxidação é o roubo de elétron. Oxidação é eu tirar os teus elétrons, mas isso eu tô falando oxidação no ponto de vista de quem perdeu. Entendeu? Então, oxidação é roubar elétron. Assim, eu estou te oxidando, eu estou roubando teus elétrons. Eu estou fazendo uma oxidação, eu estou roubando teu elétron. Mas, ao mesmo tempo, para mim, eu mesmo, eu tô sendo reduzido. Eu fiz uma oxidação em você, mas o resultado de eu fazer uma oxidação é que eu sofro uma redução. Entendeu? Então você tem que definir o que que você está falando. Você está falando, você está falando do efeito da ação? Sim. Qual é o efeito de oxidar alguém? É que essa pessoa perde os elétrons dela. Mas qual é o efeito disso para mim? É que eu ganho elétrons. Então, o nome de eu ganhar elétron é redução. Eu estou sendo reduzido. Deu para você entender? Então, por exemplo, né? Se eu tenho aqui o. Vou colocar aqui, ó. O átomo de cálcio. O átomo de cálcio, ele tem dois elétrons na camada de valência, lembra? Ele tá lá na família 2A. Lembra disso, ó? Eu vou sempre mostrar para vocês se familiarizarem. O cálcio está aqui. Tem dois elétrons para perder na camada de valência. Aí eu vou ligar ele aqui com o oxigênio, que tem justamente seis elétrons, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Cara, eu vou falar pra vocês precisam ter muito cuidado para vocês não ficarem tentando gravar frases sobre oxidação e redução. Isso é muito complicado. Não façam essa cagada. Isso é realmente assim uma coisa que vai acabar com a tua inteligência. Você ficar, porra, e é justamente por isso que tanta gente tem dificuldade e tanta gente tem muita facilidade. Tem muita gente aqui no chat. Meu Deus, como não estou entendendo isso? Mas eu entendo por que que eu não estou entendendo. Porque eles estão tentando fixar uma frase. Caralho, eu preciso de uma frase. Não é assim que você vai entender. Não é assim que você vai entender. Entendeu? Tem que entender a linguagem da coisa, né? Oxidar é o quê? Cara, depende. Oxidar é roubar elétrons, sempre. Sempre é isso. Mas ser oxidado quer dizer que tiraram os meus elétrons. Ah, eu fui oxidado. Pô, pegaram meus elétrons. Né? Eu oxidei você, eu peguei teus elétrons. Oxidar é sempre isso, é roubo de elétrons. Então eu oxidei você, eu peguei teus elétrons. Só que na hora que eu pego os teus elétrons, pra mim, é óbvio que eu tô sendo reduzido. O que acontece comigo por pegar o elétron é que eu sou reduzido, mas o que acontece contigo é que tu foi oxidado. É só isso. Entendeu? Para de pensar na frase, na linguagem e pensa na realidade. Entendeu? Então, o que que vai acontecer nesse caso? Esses dois elétrons aqui, eles não vão ser transferidos. Oxe, o que que aconteceu aqui? Né? Eles não vão ser transferidos para o oxigênio? Então vamos lá. Quem aqui está sofrendo oxidação? Quem está sofrendo oxidação é o cálcio. Porque ele está perdendo elétron. Oxidação é perder elétron. Ele está sofrendo oxidação, está perdendo. Quem está sofrendo redução é o oxigênio, porque redução é ganhar, ele está ganhando. Deu para você entender? Deu para você sacar? Quem é que está praticando, fazendo a oxidação? Aí muita gente começa, porra, não tem confusão. Quem está fazendo a oxidação é o oxigênio, porque eu perguntei quem está fazendo o roubo. Ele está fazendo, ele está praticando. Entendeu? Perguntaram assim pra mim, então quem é eletronegativo sofre mais redução? Sim, porque eletronegatividade é a tendência de ganhar elétron, e sofrer redução é ganhar elétron, é a mesma coisa, exatamente isso, entendeu? Então, Pedro, eu poderia dizer que os mais eletronegativos são os que têm mais tendência a sofrer redução? Com certeza. E eu poderia dizer que os menos eletronegativos têm mais tendência a sofrer oxidação? Também, com certeza. Entendeu? Então, quem é que está sofrendo aqui oxidação? O cálcio está sofrendo oxidação, está perdendo elétron. Quem é que está praticando a oxidação? O oxigênio está praticando a oxidação no cálcio. O oxigênio está praticando o roubo de elétrons contra o cálcio. Entendeu? Quem é que está praticando, quem é que está fazendo, né? Quem é que está agindo como redutor? Quem está reduzindo o outro? O cálcio. Porque, aí, Pedro, mas reduzir não era ganhar elétron, mas eu não perguntei eu perguntei quem é que está praticando a redução. Eu perguntei quem é o agente redutor. Ou seja, o agente redutor, ele não pode ele mesmo estar se reduzindo. O agente redutor está reduzindo o outro, pô. Né?
Eu vou perguntar assim, quem é o agente perturbador? É quem está sendo perturbado ou é quem perturba? É isso, é porque quem não está entendendo é porque não tem essas sutilezas linguísticas, tá tudo bem, a gente está aqui para ensinar. Quem é o agente, porra, quem é o criminoso? Aí eu vou falar assim, crime é você roubar algo de alguém. Aí você vai se confundir, porque eu falei assim, eu sofri um crime, aí tiraram uma coisa de mim, aí o criminoso praticou um crime, aí você vai falar assim, mas peraí, pô, o criminoso ganhou o teu celular, e tu perdeu. Crime é ganhar ou crime é perder? Pô, crime não é ganhar nem crime é perder, pô. Crime depende. Depende. Então, até mesmo essa frase de que oxidação é roubo de elétrons, se tu botar assim, sofrer oxidação é perda de elétrons. Praticar oxidação é você roubar de alguém, mas praticar oxidação também é tu ganhar elétron ao mesmo tempo. Então, praticar o crime é tu ganhar uma coisa. E sofrer um crime é tu perder uma coisa. Galera, responda no chat. Deu pra entender agora? Deu pra entender agora? Nem eu aguento mais isso, né? Se você não entendeu agora, pode ter certeza que você está com algum problema gravíssimo de atenção, de linguagem, de tudo. Tem solução? Tem. A solução é ficar o dia todo na plataforma SAT fazendo tudo de novo, assistindo todas as aulas, tá bom? Talvez você passe em medicina daqui a 1 ou 2 anos, tá bom? Pelo amor de Deus, tá bom? Se você não entendeu nada agora, o teu caso já é um caso gravíssimo, tá bom? Tá com o celular do lado, tá moscando, né? Você precisa de tratamento e o tratamento é na plataforma SAD assistindo 2, 3 vezes a mesma aula. Eu juro pra tu, não tô brincando, não tô ofendendo ninguém, tô falando a verdade, tá? Então pronto. Não, não existe nenhum lugar do mundo que você vai entender isso se você não entendeu aqui agora. Se você não entendeu agora, a tua única chance do mundo é você assistir essa aula de novo. Não tem outra forma de você entender, tá bom? Pronto, tá? Então, agora, qual é a relação entre o número de oxidação e os termos oxidação e redução? Não sei por que que apareceu essa parada aqui na hora que eu escrevi, apareceu esse setinho com esse usa aqui, não sei o que que é isso, o que que significa, tá bom? Então, olha só, qual é a relação entre o número de oxidação, ou seja, qual é a relação entre NOx e esses termos oxidação e redução? É simples, né? Vamos lá. Quem sofre oxidação? Quem sofre oxidação, ou seja, a pessoa perdeu elétrons, você concorda? Quem sofre oxidação quem sofre, perdeu. Né? O que, que acontece com quem sofre a oxidação? Ou seja, com quem perde os elétrons? O NOx dessa pessoa aumenta ou diminui? O NOx aumenta. Quem sofre oxidação tem o NOx aumentado. Pegou? Faz total sentido, né? Porque eu tava aqui, né? Eu era aqui o cálcio. Aí agora eu sofri oxidação. Levaram meus 2 elétrons. Agora eu sou o cálcio 2+. Esse aqui é o cálcio oxidado. Tiraram os 2 elétrons dele e aí ele ficou com uma carga 2 positivo. Percebeu como é que é fácil? Percebeu? E quem sofre redução? Quem sofre redução? Quem sofre redução ganhou elétron, né? Quem sofre redução, eu sofri redução. Então, quer dizer, eu oxidei alguém e peguei o elétron para mim, então eu sofri redução. Né? Ou alguém me deu um elétron, eu sofri redução, tanto vai. Não precisa. Só porque eu botei assim, Pedro, quando eu tenho aqui o cálcio com o oxigênio, é o oxigênio que está roubando os elétrons do cálcio, ou é o cálcio que está entregando os elétrons para o oxigênio? Porra, tanto faz. O oxigênio está oxidando o cálcio? Tá roubando elétron dele. O cálcio está reduzindo o oxigênio? Tá entregando elétron para o oxigênio, entendeu? Então não é que o oxigênio chega assim e fala assim, ô, passa o elétron aí, porra. Não, o cálcio também quer entregar aquele elétron, tá? Então, né, quem sofre redução, o que acontece? Quem sofre redução ganhou elétron. Se ganhou elétron, ó, tem o NOx diminuído. Então eu tenho aqui um oxigênio normal e depois que ele faz a ligação ali com 2 átomos, ele pega os elétrons, né? Ele sofre redução, ele oxida eles e se reduz, ou ele vai ficar o quê? Oxigênio com NOx 2-. Acabou. Essa aqui é a forma dele reduzida. O NOx dele tá. O NOx 2- não tá menor do que zero? Antes estava zero, agora tá 2-, 2 negativo, porque ele ganhou 2 elétrons. Deu para entender? Deu para você entender? Você sacou isso? Pronto. Agora vem as regras básicas de NOx, tá bom? Qual é o NOx de qualquer substância simples? Definição de substância simples é aquela substância formada por um único átomo, ok? Então, por exemplo, H2 é uma substância simples, é o gás hidrogênio.
É um hidrogênio ligado com outro hidrogênio, né? Sacou? Pegou? Qual é o NOx de qualquer substância assim? De qualquer. Tu vai lá pro jogo, olha, né? Eu vou assim que eu puder, mas eu acho que eu ainda vou dar aqui mais um bom tempo de aula. Nem sei se eu vou conseguir hoje. Beleza? Vai lá. O NOx de qualquer substância simples, qual é o NOx aqui do hidrogênio no H2? Então não é o NOx da parada inteira, é o NOx do hidrogênio, de cada hidrogênio. É zero. Por quê? O NOx, ele é o quê? Ele é o que que vai acontecer caso eu rompa essa ligação. O que que vai acontecer se eu romper essa ligação aqui? Não vai acontecer nada. Ninguém vai ganhar nem perder um elétron. Ninguém vai sofrer uma oxidação e nenhuma redução. Então é zero o NOx. O NOx desse aqui é zero e o NOx desse aqui é zero. Deu pra você entender? Ninguém aqui vai ganhar, nem porque ninguém tem capacidade de puxar do outro, porque eles são iguais. Qual é o NOx do oxigênio no gás oxigênio? É zero. Tu tem aqui um oxigênio ligado com o outro, né? Só que o que que acontece se tu romper isso aqui? Nada. Ninguém vai sair daqui com um elétron a mais e nem com um elétron a menos. Sacou isso? Percebeu? Qual é o NOx, sei lá, do gás cloro? O NOx de cada cloro aqui é zero. Porque se tu romper isso aqui, não vai acontecer nada com esses, com esses cloros. Ninguém vai roubar, ninguém vai ganhar. Eles são o mesmo átomo. Eles não têm capacidade de tirar elétrons ou de doar elétrons um para o outro. Deu pra você sacar? Então eu tô falando assim devagar, tranquilo, mas é pra você aprender de vez, pra você ficar com isso aqui bem fixado na sua cabeça. Pronto. Esse é o NOx de substância simples. E agora algumas regras gerais de NOx, porque você tem que aprender a descobrir qual que é NOx de qualquer átomo dentro de qualquer molécula. E para tu fazer isso, você tem que ter algumas regras para te orientar. Então, por exemplo, regra: substância simples, NOx zero. Essa é uma regra. Substância simples, NOx zero. Oxigênio, praticamente sempre menos 2. Praticamente sempre, tá? Perguntaram para mim ali, e se fossem duas substâncias diferentes aqui, em vez dessas daqui, fossem duas substâncias diferentes, mas que têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Vou pegar aqui, por exemplo, se fosse aqui, ó. Bem, que a pessoa tá pensando assim, os dois têm 6 elétrons, né? O enxofre e o oxigênio, todo mundo tem 6 elétrons, então não vai acontecer nada? Não, tá errado. Vai acontecer, vai ter NOx, tá? Vai ter NOx, vai acontecer coisa. Porque tem muitas outras coisas que influenciam na capacidade de roubar elétron, tipo o tamanho do átomo, o tamanho do raio atômico. Então, o número de átomos na camada de valência, número de elétrons na camada de valência não diz isso. O oxigênio aqui ele é mais eletronegativo e ele vai ter capacidade de roubar átomos do enxofre, tá bom? Então é só realmente quando forem dois átomos idênticos, substância simples, ok? Então pronto, NOx do oxigênio, menos 2. Porra, Pedro, você disse geralmente menos 2. Tem algumas exceções que daqui a pouco a gente olha. Não tenha pressa de olhar as exceções, porque tu tem que aprender a regra. Entendeu? Aí, como é que o professor ensina isso? O professor não consegue dizer isso aqui que eu tô falando. Não consegue. Impossível. Nenhum professor de química fala assim, NOx do oxigênio é menos 2. Não fala. Ele tem que falar assim, é menos 2. Mas se for um peróxido, aí ele bota assim do lado, peróxido é menos 1. E se for o superóxido, é menos meio. Porra, aí não dá, aí por isso que ninguém aprende. Por isso que essa matéria fica rolando a vida inteira dos alunos, entendeu? Esquece esses outros. O NOx do oxigênio é menos 2. Sempre. Só que na prática não é sempre, tem algumas exceções, mas você tem que dizer pro seu cérebro assim, é sempre menos 2. Aí depois que você aprendeu que é sempre menos 2, agora você coloca a exceçãozinha ali. Entendeu? Estão falando aqui pra mim, meu professor não deixava a gente gravar NOx fixo. Isso é um absurdo, isso é impossível você aprender sem isso. Você precisa gravar esse NOx fixo. E isso aqui resolve, sem exagero, 98% das questões. Você resolve assim. Exceção é exceção, tá? Então, NOx de substância simples, isso é zero. Isso aqui não tem exceção. Isso é sempre zero, literalmente. Agora, NOx do oxigênio, em 99% dos casos é menos 2. Em raríssimos casos não é menos 2. Mas é sempre menos 2, tá bom? Bota aqui é sempre menos 2 na tua cabeça. Hidrogênio. O NOx do hidrogênio, bota sempre mais um. Sempre perde um elétron. Tem exceção? Tem.
Aí vai sempre mais um, exceto nos hidretos metálicos. Que porra de hidreto metálico? Como é que você vai ficar gravando isso ao mesmo tempo? Depois você vê isso. Depois você pensa em hidreto metálico, entendeu? Ah, é quando o hidrogênio se conecta com alguns átomos muito específicos, formando um hidreto metálico, aí ele consegue ganhar um elétron ao invés de perder. Porra, isso aí é um negócio, porra, negócio raro. Não tem que ser considerado agora. Não tem que. Não, no haleto não. Hidreto mesmo. Aleto não tem nada a ver. Aleto quer dizer que ele se conectou com alguém aqui, ó, dos halogênios. Aí ele vai perder mesmo. Esses caras vão roubar o elétron dele, entendeu? A exceção tem a ver com hidreto metálico, tá bom? Quando a gente liga ele com. Tá vendo? Não é pra falar isso agora. Isso só vai atrapalhar, literalmente. Não pense nisso agora. Eu não consigo nem lembrar de questões do Enem que já apareceu isso aqui, entendeu? Nunca, né? Então é isso. NOx do hidrogênio. É mais um. Em 99% dos casos é mais um. Sacou? Pegou? NOx de todo mundo da família 1A. NOx de todo mundo da família 1A. É mais um. NOx de todo mundo da família 2A. É mais dois. NOx de todo mundo da família 3A. É mais três. Então todo mundo que é da família 1A, 2A, e aqui ó, aqui tá 3, tá? E 3A tem respectivamente NOx 1 mais, 2 mais e 3 mais. Quer dizer, todo mundo que é da família 1 vai fazer o quê? Vai geralmente perder aquele um elétron que tem. Aí vai ficar mais um NOx, porque perdeu o elétron negativo, ficou mais um. Todo mundo que é da família 2A vai perder aqueles dois elétrons e vai ficar com NOx mais 2. Todo mundo que é da família 3A vai perder aqueles três elétrons e vai ficar com NOx mais 3. Acabou. O alumínio é da família 3A, então o alumínio tem o quê? Três elétrons na camada de valência. Cara, quando você romper qualquer ligação que ele esteja fazendo, ele vai perder aqueles três elétrons para alguém. Via de regra. Vai aparecer uma exceção para isso. Entendeu? Ah, Pedro, então eu poderia dizer que quem está na família 1A, 2A e 3A tem uma forte tendência a sofrer oxidação, a sofrer um roubo de elétrons, a perder. Claro, com certeza você poderia dizer. Total. É isso, né? Acabou. NOx de todo mundo da família 7A. É via de regra é menos um, porque o cara tem 7 elétrons na camada de valência, ele tá na 7A, ele tem 7 elétrons, ele quer pegar mais um, e ele vai pegar. E ele vai pegar. Então, NOx de todo mundo da família 7A. Vamos colocando aqui as regras, né? Vamos começar primeiro, né? Família 5A. NOx de todo mundo da família 5A, o quê? O cara que tá na família 5A, ele vai ter geralmente, NOx o quê? Menos 3. Tá na família 5A, vai conseguir pegar 3 ali. Mas isso aqui, esse aqui tem muito mais exceções. Então esse aqui você não vai usar ele geralmente para se basear. É isso que eu falei agora, mas como tem mais exceções, não coloca ele no teu panorama mental. Não bota no teu panorama mental. No teu panorama mental você bota isso aqui, ó. Esse aqui sim você coloca, ó, 6A e 7A. Aqui você pode colocar com mais tranquilidade no seu panorama mental. Praticamente todo mundo que é da 7A fica com NOx menos 1. E praticamente todo mundo que é da 6A, como tem 6 elétrons, fica com NOx menos 2. Mas esse aqui também já tem algumas exceções a mais. Pedro, por que que tem algumas exceções a mais? Porque aí o cara é da família 6A, mas quando é o oxigênio, tudo bem, cara, ninguém costuma ganhar dele. Geralmente ele vai conseguir pegar os dois elétrons de todo mundo na marra e vai ficar com NOx menos 2. Quando é o enxofre, às vezes já ganham dele. Tipo, quando tá com oxigênio. Então, o NOx dele já começa a sofrer algumas alterações. Nem sempre o enxofre vai conseguir pegar os dois elétrons que ele quer. Entendeu? Na 4A é a mesma coisa. Família 4A, aí já é mais complicado. Mas não é complicado de complicado. É que, por exemplo, o carbono, ele tem quatro elétrons na camada de valência. Então, ele pode tanto ganhar quanto perder. Ele pode ganhar 4 elétrons, ele tem 4 elétrons, ele pode ganhar mais 4 para ficar com 8, ou ele pode perder os 4 e ficar com 0. Só que o que que é bom? Que você sempre, olha o que que é maravilhoso nessa matéria, né? É que só com essas regras aqui, e olha que isso aqui é até mais, essa regra tem muitas exceções, mas as outras, né? Essas aqui são perfeitas, né? É, só com isso aqui você descobre o NOx de todo mundo que tá faltando. Sempre vai ter um cara que não tá nessas regras. Só que todo mundo que vai estar perto dele tá nas regras. Aí você usa todo mundo que tá nas regras para descobrir quem não tá na regra. Por exemplo, eu trouxe para essa aula aqui uma quantidade absurda de exercícios. Hoje a gente vai fazer muito exercício. E eu quero que vocês aprendam a calcular NOx sempre. Ó,
Escute o que eu vou te falar agora aqui. A gente não vai ficar montando as moléculas de todo mundo e não vai ficar pensando no que aconteceu na realidade. Por quê? Isso é o caminho para você ficar doido. Essa aula vai durar 10 horas e você não vai entender nada. Você nunca vai, você não tem que ficar montando as moléculas e falando assim, caralho, o que que vai acontecer quando eu romper essa ligação aqui apenas? Você tem que olhar para uma molécula assim, no seco, e dizer o NOx de todo mundo que tá nela. De todo mundo. Sempre usando, sempre usando os caras que têm uma regra mais fixa. Quem é que tem uma regra mais fixa? Né? Óbvio, substância simples é uma regra imbatível. Oxigênio, 99% é menos 2. Hidrogênio, 99% é mais um. Família 1A, mais um. Família 2A, mais 2. Família 3A, praticamente todo mundo fica mais 3. 7A, praticamente todo mundo vai ficar menos um. Acabou. Esse aqui eu nem vou incluir na regra, porque esse aqui tem muitas exceções também. 7A, praticamente todo mundo fica menos um, porque só tem que ganhar um elétron. Com isso aqui, tu descobre todo mundo agora. Com isso aqui, tu descobre todo mundo. Entendeu? Como assim? Vamos lá. Eu quero o NOx de todos os átomos envolvidos, tá? Sempre. Eu vou pedir o NOx de todos os átomos que estão envolvidos. Então, cara, calcule o NOx. Tá, de todo mundo aqui. Você sempre vai olhar. Você sempre vai olhar o quê? Quem é o cara que tu não vai saber. Porque o restante tem regra. Então, por exemplo, hidrogênio tem regra e oxigênio tem regra. Quem é que tu não vai saber? O fósforo. Fósforo na tabela periódica é o P, tá bom? De fósforos. Tá bom? Então vamos lá. O NOx do hidrogênio é sempre mais um. Você concorda? O NOx do oxigênio é sempre menos 2. Agora, como é que você calcula o NOx? Você tem que fazer com que a molécula inteira dê zero. A carga somada da molécula tem que dar zero. Ou seja, juntando todo mundo, ele não pode ter um elétron sobrando ou um elétron faltando. Entendeu? Não, no Enem eles não dão uma tabela. Tem gente perguntando, no Enem vão dar uma tabela. Não, não dão. Então você precisa decorar o que eu tô te falando aqui agora. No Enem não vai dizer que o hidrogênio tem NOx mais um. Não vai dizer que o oxigênio tem NOx menos dois. Não vai. Você precisa ter isso decorado. Aí você vai falar assim, caralho, como eu vou decorar isso? Assim, ó, o hidrogênio tem NOx mais um e o oxigênio tem NOx menos dois. Pronto. Acabei de te mostrar como é que você vai decorar. Nunca fique pedindo métodos para coisas que exigem uma braçalidade, entendeu? Qual é o método para abrir essa garrafa? Você pode fazer diversas teorias sobre esse método, mas nenhum desses métodos vai abrir a garrafa, tá bom? Então, qual é o método para você? Não, não tem método. Você decora os que eu tô te falando aqui agora, entendeu? É isso. Por que que tanta gente tá com a inteligência lesada? Por causa dessa mania maldita do ensino brasileiro de ficar falando para você não decorar as coisas, para você entender as coisas. Não, você entende decorando, tá? É isso. Então, vamos lá. Como é que eu descubro que o NOx, por exemplo, o NOx que me interessa é o do fósforo, só que olha o que eu vou te falar agora. Presta atenção nesse papo. O NOx, para você descobrir o NOx de um cara na molécula, você tem que sempre tratar ele como um átomo individual. Então, por exemplo, todo mundo lembra que eu falei que o NOx do hidrogênio é mais um. Só que nessa molécula não temos um hidrogênio, temos três hidrogênios. Tá entendendo onde eu quero chegar? Temos três hidrogênios. Então, embora a carga do hidrogênio seja mais um, a carga desses hidrogênios aqui, total, é mais três, você concorda? É mais três. A de um hidrogênio é mais um, mas a carga, o NOx deles é mais três. Você lembra que eu falei que o NOx do oxigênio é menos 2? Mas e o NOx de 4 oxigênios? É menos 8. Você entendeu? É isso. O NOx de 4 oxigênios é menos 8, porque é o menos 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8, mas se for o menos, né? Agora eu te pergunto, qual é o NOx que o fósforo tem que ter para que tudo aqui dê zero? Eu não gosto de botar equação para isso não, tá bom? Tem muito professor que ensina com equação. Bota que você tem que somar tudo, tem que dar zero, né? Ele faz assim, ó, mais 3 menos 8 tem que dar igual a zero. Eu não faço assim. Eu deixo faltando aqui o NOx de quem tá, somo todo mundo que eu já tenho, então eu misturo todo mundo que eu já tenho, então mistura quem tu já tem, quanto que tá dando? Quem tu já sabe, né? Tu tem que deixar faltando só um que tu não sabe, óbvio. Tu tem que saber todo mundo menos um, cara. Você já tem quanto? Tu já tem menos 5, você concorda? Tu tem menos 8, tu tem mais 3, então devendo 8, porém tendo 3, você continua devendo 5, concorda? Se tu tem mais 5, como é que tu mata esse mais 5? Esse fósforo precisa ser um menos 5. Acabou. Tu tá, o teu resultado
né? É o contrário, né? É o contrário. Eu falei que o contrário, pensei uma coisa e falei o contrário. Você tem aqui um -8. Quando você soma isso, você tem um -5. Eu tinha justamente dito isso. Você tendo aqui um -5, como é que você mata esse -5? O NOx do fósforo tem que ser o 5 positivo. Agora você matou. Entendeu? Então, recapitulando, você sabe que aqui tu tem um peso de -8 de NOx. Aqui tu tem, ou seja, esses oxigênios eles estão roubando aqui 8 elétrons, né? E esses hidrogênios estão dando 3 elétrons. Eu falo assim, mano, não é pra você ficar pensando isso toda hora, mas é só pra você entender ao menos uma vez. Nessa molécula inteira, eu sei que estão roubando 8 elétrons dela. E eu sei que o hidrogênio tá fornecendo 3 elétrons. Tem que ter mais alguém fornecendo 5 elétrons, que é o fósforo, pra dar zero. Deu pra você entender agora? Então você soma o que tu já tem, né? -8 com mais 3 dá -5. Agora que eu tenho -5, eu já tenho -5. O que que eu preciso ter pra matar esse -5? Eu preciso ter um +5, que aí o +5 -5 vai dar zero. Entendeu? Perguntaram o nome dessa molécula, é ácido fosfórico, tá bom? Eu não vou saber o nome de todas as moléculas que vão ter aqui, porque vão ter mais de 50 hoje, tá bom? Mas essa aqui é o ácido fosfórico. Beleza? Todo mundo pegou, então, qual é o NOx do fósforo? Você viu? O NOx do fósforo aqui é +5. Perfeito. Então esse fósforo aqui está perdendo 5 elétrons. Está sendo fortemente oxidado. Então você viu, o fósforo, embora o fósforo seja da família, por isso que é perigoso, entendeu? O fósforo é da família 5A. Ah, então ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele deveria ganhar 3. Então, esse fósforo aqui, ele se ferrou, ele perdeu os 5 que ele tinha. Você percebeu? O fósforo, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Aí você poderia falar assim, ah, então o NOx dele vai ser -3. Então, por isso que eu apaguei aquela regra, por isso que eu não falei que isso é uma regra, porque acabou que se combinando com aquele monte de oxigênio, ele se ferrou completamente, perdeu aqui os 5 elétrons dele. Que não é se ferrou, né? Ele ficou estável desse jeito. Então, ele também estava seguindo a regra do octeto, ele voltou para outra camada. Mas aí você vai falar assim, pô, Pedro, mas ele tem 5 elétrons, não é mais fácil para ele roubar 3 e ficar com 8? Então, não nesse composto, porque ele estava aqui com o oxigênio, entendeu? A gente estava ali no H3PO4, então ele está lidando com oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo, o oxigênio que tirou dele. Agora você está começando, olha que delícia, agora você está começando a entender as exceções que eu falava, agora você está percebendo, né? A exceção que eu falava. Agora, se desde o início eu já te explicasse isso, não ia funcionar a coisa. Então, é isso. Aí falaram assim pra mim, ah, então sempre depende dos átomos perto dele. É quase sempre, porque tem muitos que não depende. Então, por exemplo, o oxigênio praticamente não depende. O oxigênio sempre vai conseguir roubar os 2 elétrons dele. Aí que tá. Salvo em exceções. O hidrogênio não depende muito dos outros. O hidrogênio sempre vai perder um elétron. Salvo exceções. Entendeu? Quem é da família 1A sempre vai perder um elétron, vai ficar com carga mais 1, sacou? Então, depende mais ou menos, né? Alguns dependem muito e outros não dependem nada. Outros sempre vão garantir o deles, tá bom? O flúor rouba do oxigênio, exatamente. Então, o fluoreto, o oxigênio já tem um NOx diferenciado. A gente vai entrar nisso depois, tá bom? A gente vai entrar nisso depois. Não, ele não tirou mais 3 e depois mais 2 não. O fósforo, ele tinha 5 elétrons na camada de valência, ele perdeu os 5, tá bom? Vamos seguir agora, vamos pegar o ritmo de exercício, galera. Vamos começar a pegar ritmo de treino mesmo? Vamos lá. Qual o NOx do oxigênio aqui no O2? É zero, substância simples NOx é zero. Qual o NOx do H2? É zero, substância simples NOx é zero. Do Cl2 é zero, substância simples NOx é zero. Qual o NOx aqui do H2O? Ou seja, qual o NOx de cada pessoa aqui? Aqui você se baseia pela regra nos dois casos. Aqui é muito fácil, né? O NOx do oxigênio é justamente o -2, e o NOx do hidrogênio é o quê? É o +1, cada um, né? A gente olha pro NOx de cada átomo. E aí você vê que dá zero certinho. Você vai ter aqui, ó, o +1, só que vezes 2 tu tem +2, então de um lado você tem +2, e do outro lado você tem -2, acabou. O oxigênio recebeu 2 elétrons, e de quem ele recebeu? Recebeu desses hidrogênios aqui, que cada um deles tá +1. Qual é o NOx sei lá, cara, galera, tem muito composto que eu não vou saber o nome. Eu acho que isso aqui é o dicromato de potássio. Eu acho que é isso, dicromato de potássio, mas nunca você vai precisar saber o nome de nada no Enem, nunca, isso é nunca. Jamais você precisa saber o nome de alguma coisa, o nome ele sempre dá, tá? Então, sei lá, qualquer coisa que seja isso aqui, acho que é o dicromato de potássio, quase certeza, né? Do que eu lembro assim de cabeça. Qual é o NOx de quem aqui? Porra, o NOx dos três, mas é óbvio que o desafio é o cromo. Porque o cromo, tu não vai saber nenhuma regra pro cromo, não tem regra pro cromo. Depende de com quem ele tá ligado, né? Ele
Pode estar de um jeito, pode estar de outro. É muito diferente o que pode acontecer com ele. Mas tu sabe regra para o oxigênio e sabe para o potássio. Lembra onde o potássio está na tabela periódica? Está embaixo do sódio, na camada 1. Lembra? Você tem que lembrar, bomba de sódio e potássio. Ó, é só você pegar isso aqui na sua cabeça. Ó, bomba de sódio e potássio. Eles são iguais, eles funcionam parecido, entendeu? É o Na mais e o K mais, porque eles são tudo da família 1. Então, olha que maravilha, né? Olha que coisa simples. Como é que é o NOx aqui? Vamos lá. Mano, eu sei que potássio está na família 1, então ele tem NOx mais um. Só que no total aqui, o NOx dele é mais 2, né? Não é que, pelo amor de Deus, o NOx do potássio não é mais 2 nessa molécula. O NOx do potássio é mais um. É que os dois potássios estão com carga mais 2 juntos, mas se eu te perguntar qual o NOx do potássio nessa molécula e tu falar que o NOx do potássio aqui é mais 2, você tá errado. O NOx do potássio é mais um. É que o peso desses dois potássios juntos é mais 2, tá bom? Por favor. É que isso é muito preocupante pra mim. Se tu falar que o NOx do potássio aqui é mais 2, você vai errar na prova isso, tá? O NOx é mais um. Beleza. E o NOx do oxigênio, quanto que é aí? Pode falar aí nos comentários. Quanto que é o NOx do oxigênio nessa molécula? Hein? Já tem um monte de gente mandando menos 14. O NOx do oxigênio é menos 2. Agora, a carga total desses 7 oxigênios é menos 14, tá bom? Sacou? Então, o NOx do oxigênio continua sendo menos 2, é o menos 2 de sempre. Só que 7 oxigênios, né? 7 vezes menos 2 dá menos 14, beleza? E também já tem gente perguntando, Pedro, meu professor ensinou a botar em cima. Porra, pelo amor de Deus, né? Caraca, né? É a mesma coisa, não tem diferença alguma, tá bom? Não, eu não perguntei da molécula, eu perguntei qual o NOx do oxigênio nessa molécula. Ali, estão falando assim, aí você perguntou na molécula. E daí? O NOx do oxigênio nessa molécula é quanto? É menos 2. O NOx do oxigênio é quanto? Menos 2. E do oxigênio nessa molécula? É menos 2 também. Agora, o NOx somado à carga total desses 7 oxigênios, aí sim é menos 14, tá bom? E agora? Agora olha o raciocínio. Como que tá o meu balanço? Eu tenho menos 14 e eu tenho mais 2. Então eu tenho o quê? Menos 12. De quanto eu preciso para matar esse menos 12? Eu preciso de um mais 12. Então eu preciso ter um mais 12. Que aí fica zero, entendeu? Só que esse mais 12 ele vai ser dividido pelos dois cromos. Então cada cromo é mais 6. O NOx do cromo é mais 6. Pegou? Essa é a resposta. Entendeu? NOx do potássio é regra, né? Mais um. NOx do oxigênio é regra, menos 2. E NOx do cromo é mais 6. Ou seja, o cromo está perdendo 6 elétrons aqui. Não sei para quem ele está perdendo. Pode estar perdendo para mais de uma pessoa, para vários. Cada cromo perdeu 6 elétrons e os dois juntos perderam 12. Sacou? Aí ficou com esse mais 12 aqui. Deu para entender? Sacou? Aqui, ó. Carbonato de sódio. Até que eu tô sabendo vários nomes, mas é porque CO3 sempre é carbonato. Tudo que é CO3 é carbonato. O CO3 ele é o carbonato e o sódio é o sódio, né? E aí? Qual é o problema aqui dessa molécula? Cara, o único problema é o carbono, você concorda? Que o carbono não tem regra pro NOx dele. Você tem que ver os outros. É sempre assim, tem um cara só que você não tem a regra. Vamos lá. Qual é o NOx do sódio aqui nessa molécula? O NOx do sódio nessa molécula, né? É mais um do mesmo jeito, tá? É mais um. Ele é da família um. Agora, o total dos dois sódios é como se fosse mais dois. Sim, tá? Então é o mais um, é o NOx do sódio, mas na molécula tem dois sódios, então a gente bota que a carga desses sódios é mais dois. E do oxigênio? O NOx do oxigênio aqui nessa molécula é quanto? Nessa molécula, né? É menos 2 do mesmo jeito. É menos 2 em quase todas as moléculas. Porém, tendo 3 dele, a gente considera que é menos 6 o total do volume daquela carga. Eu tenho menos 6 e eu tenho 2. Soma isso primeiro. Eu vou ficar com menos 4. Se eu tô com menos 4, eu preciso de quê? De mais 4 para matar. E eu tenho aqui um carbono, e esse carbono justamente vai ter NOx mais 4. Acabou. Soma tudo aqui agora, você vai ver, vai dar tudo zero. O objetivo é dar zero, tá? O objetivo é dar zero, a menos que seja uma molécula eletricamente carregada, ou seja, uma molécula que seja um íon. Essa molécula aqui ela é um íon composto. Ela é um íon, ou seja, ela é uma molécula que nela tem um elétron sobrando. Tem uma carga negativa. Nesse caso, a única diferença é que a soma não tem mais que dar zero.
a soma tem que ser a carga. Então a soma total não tem que dar zero, ela tem que dar menos um. Acabou. A soma aqui tinha que dar zero porque essa molécula aqui, a molécula total tá neutra. Agora, essa molécula total tá menos um, então tem que dar menos um. Entendeu? Porra, o NOx do manganês, qual é a regra? Eu não faço a menor ideia, pô. Eu sei a regra do NOx do oxigênio. O oxigênio, ele tem NOx menos 2, só que tendo 4 oxigênios, o NOx dele vai ficar... O NOx dele não, né? O NOx total fica menos 8. Concorda? Se eu tenho aqui menos 8 no oxigênio, quanto tem que ser o manganês? Tem que ser mais 8. Então, só que tu vai errar aqui porque você tá tentando fazer dar zero. Você precisa fazer dar menos um. Então a pergunta é: eu tenho menos 8. O que que eu tenho que colocar para chegar até o menos um? Eu preciso colocar mais 7. Se eu tenho aqui menos 8 e aí eu boto aqui mais 7, o que que acontece? Eu tenho menos 8, mas eu boto mais 7, eu vou continuar devendo menos um, que é o que eu quero. Então o NOx desse manganês aqui, na verdade, é mais 7. Deu pra você entender? Pegou a coisa? Não tem mistério nenhum, né? Muito fácil, né? Muito bom. Olha aqui agora, mais um composto que ele é um íon composto. Entendeu? Ah, perguntaram assim pra mim, pô, mas aí que tá, se o manganês aqui está dizendo que o manganês entregou 7 elétrons, então como é que esse oxigênio aqui tá com menos 8? Pô, sei lá, algum fator externo, você já considerou que essa parada aqui podia estar antes disso ligada a alguma coisa, e aí teve uma ruptura e ele ficou com esse elétron sobrando? Então eu não sei como que esse elétron veio parar aqui. Eu não sei de onde veio esse elétron aqui, realmente, mas ele tá aqui. Pegou? Eu não preciso saber de onde veio. Por isso que eu falei, se você ficar se preocupando com entender a origem de cada coisa, você vai ficar maluco. Sei lá de onde veio esse elétron aqui, né? Eu sei que essa molécula aqui, ó, de onde vieram os 4 elétrons extras da molécula? Sei lá, devia estar conectado em alguém, roubou dele, recebeu, sei lá, fizeram uma eletrólise aqui, não sei. Quem eu quero saber aqui? O NOx do fósforo. Com certeza eu quero saber o NOx do fósforo, né? Então vamos lá. Quem é o NOx do oxigênio nessa molécula? Menos 2. Mas e o NOx acumulado? Menos 14. Concorda? Então, se eu tenho menos 14, quanto eu tenho que ter aqui de fósforo? Ah, de fósforo eu tenho que ter mais 14, e para cada fósforo é mais 7, então o NOx do fósforo é mais 7. Então, errou porque não considerou a carga. Porque você não quer que menos 14... Tu tem menos 14, de fato, com os oxigênios. Teu objetivo não é zerar isso. Teu objetivo é fazer isso virar menos 4. Se tu tem menos 14 e tu quer que ele vá pro menos 4, tu quer adicionar 10 positivo. Acabou. Aí tem professor que fica, eu não gosto disso, entendeu? De ficar, pô, eu tenho aqui, vai ficar armando equação pra isso, vai ficar assim, ó, literalmente o professor ensina a resolver assim, né? 7 vezes aí o NOx do oxigênio mais aí o NOx do fósforo entre parênteses e vezes 2, então mais 2 vezes x, sendo que x é o NOx do fósforo, tem que dar menos 4. Porra, e 7 vezes menos 2 menos 14, mais 2x é igual a menos 4. Aí pega o menos 14 e passa pra cá somando. Aí vem pra cá o mais 14, né? Aí agora eu fico com 2x, que é igual a menos 4 mais 14, 10. Aí passo o 2 dividindo. X igual a 5. Meu Deus, né? Isso é continha, né? Não, eu não gosto de ficar com essa palhaçada, tá bom? Sacou? Vai ficar fazendo equação, pô. É conta, dá muito mais trabalho fazer equação, tem muito mais chance de errar você fazer equação. É você conferir, pô. É você desenvolver uma coisa chamada atenção, pra você conferir o que você tá fazendo. Entendeu? Você não pode ficar dando bola para tuas inseguranças ai, Pedro, mas eu tenho medo de errar conta. O, o tempo que você passa tendo medo de errar conta, o tempo que você passa fazendo a equaçãozinha, contando o dedo, você treina a conta e não erra mais. Porra, você não é um ser humano, você é capaz de melhorar, tá bom? Não fique se colocando limitação. Ah, não, mas eu faço assim porque eu tenho medo. Você tá dizendo inconscientemente que eu sou retardado mental, eu sou incapaz de evoluir. Não sou eu que tô dizendo, é você que tá dizendo, é que você não percebe o que você tá dizendo, entendeu? Então não fique dizendo isso de você mesmo, tá bom? Qualquer limitação que você tenha, você tá aí pra superar ela, entendeu? Nunca fale que você é ruim numa matéria, nem nada disso. Então, nesse caso aqui, né, vamos do zero, o raciocínio de prova é o seguinte, ó. Oxigênio eu sei, é menos 2. Então eu tenho 7, eu tenho menos 14. Pode até escrever aqui, eu tenho menos 14. Meu objetivo é que isso aqui dê a carga da molécula, que é menos 4. Então de menos 14 para eu chegar em menos 4, eu preciso ganhar 10. Esses 10 eu vou ganhar nesses dois fósforos. Então cada fósforo, os dois vão me render 10, mas cada fósforo individualmente me dá mais 5. Entendeu? Cada fósforo me dá mais 5.
Aí o 5 positivo vira 10 positivo, bate com esse menos 14, tu fica com menos 4. O NOx tá certo, tá? NOx desse amônio aqui, que é a amônia, só que ela ganhou um hidrogênio aqui de alguma forma, que depois a gente vai entender isso melhor, tá bom? Porra, tu vai ligar pra quem? Pro hidrogênio, entendeu? Tu não vai ficar caindo nessa de, o nitrogênio é da família 5A, então ele vai estar 3 menos. Eu falei que isso não é uma regra, eu falei da família 5A nem anota, porque é tanta exceção que não vale a pena. Qual é o NOx do hidrogênio? É mais um. Então, quantos hidrogênios você tem aqui? Você tem 4, então você tem aqui mais 4 de NOx. Mas o teu objetivo com esse mais 4 é que dê mais um. Lembrando que esse mais aqui, né, é o mais um. Pô, tu tem 4, tu quer que dê um, tu precisa tomar 3 negativo. Pro teu 4 virar um, vai ter que ser menos 3. Então, aqui realmente deu menos 3. Sim, mas poderia não dar. Entendeu? Poderia não dar. Então é isso. Esses NOx aqui são variáveis, né? Por isso que eu não falei regra pra ele. Mas você sempre consegue resolver com as regras, porque sempre vai ter dois ou um cara com a regra e um que não tem a regra. E você sempre vai fazer desse jeito. Sempre. Tá bom? Sempre. NOx do iodo aqui, zero. E substância simples é zero, NOx. É um iodo com outro, não vai acontecer nada, né? NOx do, sei lá, acho que é o iodeto de sódio. Sei lá, é um iodo e um sódio aqui. O NOx do sódio, o sódio da família 1, o NOx dele é mais um. Então o do iodo só pode ser menos um aqui. Então você viu, aqui o iodo tava com NOx zero, aqui ele tá com NOx menos um, né? E aqui, tá o sódio, tá o iodo e tem 4 oxigênios, né? Não faço ideia de qual é o nome dessa molécula aqui, porra. Seu iodato de sódio, seu, sei lá, né? Enfim, eu falei pra vocês, eu não sei o nome da maioria das moléculas, né? O que que você vai fazer? Você vai usar as regras, né? O do sódio eu sei, o do sódio é mais um. E o do. O do. Tem um moleque que falou pra mim, eu pensei que tava escrito Noia aí no quadro, né? Olhando rápido. O NOx do oxigênio é menos 2. Então, qual é o NOx acumulado? É menos 8, né? Porque são 4. Então, tu tem menos 8, tu tem um. Junta eles, vai dar o quê? Menos 7, né? Tu deve 8, tem um, dá menos 7. Mano, esse iodo aqui precisa, então, ser mais 7 o NOx dele. Olha que loucura. Olha que loucura. Falaram aqui, esse aqui é o periodato de sódio, tá? Lembrando que no Enem jamais cobra nome. Nunca. Nunca tem que saber nome do Enem. Nunca até hoje, nenhuma única questão cobrou o nome de alguma coisa. Saiba o nome disso aqui. Não, nunca, tá? Então, viu? Mais 7, porra. Quer dizer, como é que esse bicho arrumou 7 elétrons pra perder? Sei lá, mano, mas o NOx dele tá mais 7 aqui. E aqui o NOx dele tava menos um, Pedro. Ganhou um elétron. É, complicado, né? É bem versátil esse átomo, tá bom? E aqui, ó. Sei lá, deve ser iodeto de alumínio, né? O alumínio, ele é da família 3A. O alumínio, ele é um cara específico da família 3A que o NOx dele praticamente sempre é mais 3. Então bota aí na tua cabeça, lembra? É outra regra isso aqui. Alumínio, NOx mais 3. Isso aqui é uma regra, porque o alumínio ele é um caso específico que aparece muito. Aqui, ó. Então, regras gerais de inox, né? Eu tinha dito, pô, tá aqui, né? Falei família 3A mais 3, só que tem algumas exceções, mas o alumínio não é uma delas. O alumínio realmente ele é o cara da família 3A, que o NOx dele é o NOx mais 3, tá bom? Ele tá na família 3A, ele perde aqueles 3 elétrons dele pra alguém, tá bom? Salvo raríssimas exceções. Então, se eu sei que o alumínio é da família 3A e o NOx dele é mais 3, esses iodos aqui tudo tem que estar dando menos 3 pra bater zero no total. Entendeu? E aí? Cada um deles deve ser menos um, então, né? Deve ser não. Cada um deles é menos um, né? Que aí tem esse menos 3, mas vai dividir para 3 caras, então o NOx do iodo aqui, você nunca vai dizer que é menos 3. O NOx do iodo aqui é menos um. Sempre você vai dizer o NOx individual. Essas quantidades aqui, elas só servem para o cálculo geral da molécula, tá bom? E aqui, sei lá, é o permanganato de potássio, né? Eu acho que é. Tá, potássio da família um. Então o NOx dele é mais um. Oxigênio, NOx menos 2. Então o NOx total aqui, menos 8. E aí, mano, tu tem aqui menos 8 e tu tem mais um. Então, somando isso aqui, tu tem menos 7. Ué, esse manganês aqui tem que ter mais 7, então, pra bater. Pra dar zero. Muito fácil, né? Pergunta: olha pra esses 5 caras aqui. Em qual deles o nitrogênio. Isso aqui cai na prova desse jeito às vezes, né? Qual deles. O nitrogênio tem um NOx maior em qual deles? O maior NOx do nitrogênio tá em qual deles? Então, aqui é zero. A gente já descarta, né? E aqui?
Esse caso aqui é um caso raríssimo. O nome dessa parada aqui, se eu não me engano, é azida sódica. Esse caso tá aqui justamente para vocês estarem preparados para tudo, porque existe inox decimal, tá? Então, nada foge à regra aqui, né? Tu tem aqui, ó, por exemplo, mais um, que é o do sódio. Eu falei para você, o do sódio aqui é o que tá na regra. O nitrogênio é da família 5A, eu não falei regra para a família 5A, né? O sódio tá com NOx mais um. Quanto tem que dar o NOx aqui dos três nitrogênios? Menos um. Pedro, então o NOx de cada nitrogênio aqui é menos um terço? É, é. Isso é um caso raro, é um caso de ressonância. Os elétrons estão dividindo os elétrons ao mesmo tempo, entendeu? Cada um ganharia um terço de elétron se rompesse a ligação. Esse cara tem um elétron para dar, cada nitrogênio ganharia um terço de elétron. Mas isso é muito avançado, você entender o que de fato está acontecendo nessa molécula, como é que é a ressonância do par eletrônico. Mas adivinha, jamais vai cair na prova. Jamais. O interessante é você saber dizer que esse inox aqui é isso aqui. Só isso. Então tá aqui só pra, sabe, pra não ser uma surpresa pra você na prova. Você fala assim, cara, como que eu faço isso? Existe o inox decimal. É raro, mas existe. Tá bom? É só isso, tá? Certo? Todo mundo tá aqui? Geral tá de boa? Esse aqui, né, é um óxido de nitrogênio. Trióxido de nitrogênio, né? Cadê? O do nitrogênio eu não sei, não tem regra pro nitrogênio. O nitrogênio ele muda várias vezes, mas o do oxigênio eu sei. É menos 2, mas o total aqui é menos 6. Então, esse cara aqui total tem que dar mais 6. O NOx de cada nitrogênio aqui, então, é mais 3. Percebeu? Eu tô procurando o nitrogênio com o maior NOx de todos, né? E aí? Esse cara aqui, como é que é o NOx do nitrogênio nele? Cara, o cloro é da família 7, lembra? O cloro tá lá no finalzão, né? Dos mais eletronegativos. O NOx dele é menos um. Ele tá na família 7, ele pega só um elétron, né? Então o NOx dele é menos um. O nitrogênio eu não sei, não tem regra, mas o hidrogênio eu sei. O hidrogênio, o NOx dele é mais um. Então aqui eu já tenho mais 4. Eu tenho mais 4 com menos um, eu tenho 3. Como é que eu mato esse 3? Com menos 3. Então aqui o NOx do nitrogênio é menos 3. Olha como é que o NOx do nitrogênio muda pra caramba. Pode ser vários NOx. Então, por isso que não tem regra pra ele. Tá bom? E aqui no ácido nítrico, o NOx do hidrogênio é mais um. E o NOx do oxigênio é menos 2, porém o NOx acumulado é menos 6. Então eu tenho menos 6 com um, eu tenho o quê? Menos 5. Como é que eu mato esse menos 5? Eu mato com um mais 5. Então esse aqui é o composto onde o nitrogênio tem o maior NOx de todos, que é o NOx mais 5. Maior NOx é o número mais alto. Tem que ser um número, né? Não vai ficar viajando de achar assim, o maior NOx você não pode ficar viajando e falar assim, o maior Nox é o menos 3 porque aí ele ganhou os 3 elétrons. Não, pelo amor de Deus. O maior Nox é, na escala numérica normal mesmo, o número mais alto, que é o positivo mais alto que você achar aqui. Tá bom? Beleza? Se a gente só tivesse aqui se a gente só tivesse aqui, ó, por exemplo, se fosse só entre esses dois aqui, ó, fosse só entre esse cara aqui e esse aqui, onde que o nitrogênio tá com o NOx maior? Tá aqui no menos 3 ou tá aqui no menos um terço? O maior NOx. Onde que tá? No menos um terço, hein? Entendeu? Menos 3 tá aqui. Aí depois vem o menos 2, depois vem o menos um, depois vem o menos um terço, que já é o menos zero, já tá quase no zero. O menos 0,33, entendeu? Sacou? O menos um quarto é ainda maior, o menos um quarto. Tá bom? Deu pra você entender? Show, né? Então tamo aí. O maior NOx que o nitrogênio pode chegar é esse, né? Porque o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então o maior NOx é perder esses 5 elétrons e ficar com mais 5 de NOx, tá bom? Então, bora, voltamos aqui. Agora a gente vai para os exercícios mais interessantes, né? Que são os exercícios de fato de vestibulares tradicionais, que eu selecionei aqui só para a gente treinar NOx bem pesado mesmo, tá bom? Treinar a nossa intimidade. Eu vou orientar, não fica lendo as partes de baixo do exercício agora, não, entendeu? Não fica. Vou até passar aqui uma fita para você não ficar de palhaçada, tá bom? Não ficar lendo isso aqui agora, ó. Tá tudo na fita agora, ó. Vral, ó. Vral. Tá tudo interditado, tá bom? Pra você se concentrar aqui no que eu tô fazendo, né? Senão você, sou brabo, fiz tudo antes, né? Calma. Vai fazendo junto, que é melhor, tá? Então pronto, tá?
Pra não ficar moscando aí depois me perguntando coisa que eu tô explicando, tá? Vamos lá então, bora. Os números de oxidação. Olha a pergunta, né? Olha como é que já cai nos vestibulares tradicional. Eu falei, no Enem não cai bem desse jeito, mas no Enem você usa NOx toda hora para você matar alguma questão de química. Então, você tem que ter intimidade com o composto, tá bom? Bora. Os números de oxidação dos halogênios nos compostos, né? Então, os halogênios são quem, tá bom? Só para você saber. É só questão de nomenclatura. Os halogênios é todo mundo aqui da família 7A. Esses são os halogênios. Entendeu? Esses são os halogênios, tá? Flúor, cloro, bromo, iodo. Só isso, tá? Halogênios. Pegou? Nomenclatura, né? Então aqui, ó. Da mesma forma que da família 1A é metal alcalino, da família 2A é metal alcalino terroso. Então vamos lá. Os números de oxidação dos halogênios nos compostos, aí ele dá aqui vários compostos, né? Então aqui nesse primeiro ele quer o número de oxidação do bromo, que é o halogênio. Nesse aqui ele quer o do iodo, que é o halogênio. Nesse aqui ele quer o do flúor, que o flúor é um halogênio. Nesse aqui ele quer o do cloro, que o cloro é um halogênio. Mas mesmo que você não soubesse que é halogênio, você rapidamente ia entender que ele está pedindo o NOx do cara que não tem regra, né? Que é o bromo, que é o iodo, né? Porque os outros têm regra. Vamos nessa então? Vamos calcular o NOx de todo mundo aqui? Né? Então, aqui no primeiro composto tem é o brometo de potássio, né? Se eu não me engano. Quer dizer, é o brometo de potássio, com certeza. Você sabe que o potássio está na família 1A, então o NOx dele é mais um. Então, o bromo é menos um. Acabou. Aí você já sabe que não tem como ser a letra D e não tem como ser a letra C. Porque o do bromo é menos um. Aí eu te aconselho só que você sempre tenha aquele cuidado, porque o que pode acontecer é você confundir sinais. De alguma forma, você achar que o bromo é mais um. Entendeu? Então toma cuidado. Você fala, não, cara, o potássio é mais um e o bromo é menos um. Tá certo, é isso mesmo. Tá. Agora aqui, né? é, a gente tem aqui o sódio, tem o iodo e tem o oxigênio. E ele está interessado no NOx do iodo. Eu sei que esses três oxigênios aqui, eles já vão compor um NOx total de menos 6. O NOx dele é menos 2, mas o total é menos 2 vezes 3 dá menos 6. E eu sei que o sódio, ele tem NOx mais um. Então, eu junto o que eu tenho menos 6, tem mais um, eu tenho menos 5. Como é que eu mato esse menos 5? Eu preciso de 5. E esse 5 vai estar todo na responsa do iodo. Então, esse iodo aqui tem NOx mais 5. Sacou? Então, aqui, ó, tem que ser menos um e mais 5. Deve ser a letra A. Só pode ser a letra A. Menos um e mais 5. Pegou? Já matou. Qual é o NOx do flúor aqui? Substância simples, NOx é zero. Confirmando aqui que é a letra A. E o NOx do cloro aqui? Tá vendo esses três oxigênios? O NOx total deles, o NOx do oxigênio aqui é menos 2, mas o total é menos 6. Então agora tu precisa, para tu matar o menos 6, tu precisa de mais 6. Só que esse mais 6 vai estar dividido para dois cloros. Então tu tem mais 6, cada cloro vai ter mais 3. Entendeu? Sacou? Né? Acho que ficou claro para todo mundo, né? Tu tem aqui, ó, Cl2, O3. Aqui tu tem menos 6 de NOx total, né? Porque cada um é menos 2. Aqui tu tem que ter mais 6. Só que esse mais 6 aqui, dividido por dois cloros, é mais 3 para cada um. Ok? Então, de fato, é a letra A. Tá bom? Aqui tava só de que não é, né? É a letra A. Pronto. Sacou? Opa, voltamos aqui, tá bom? Eu dei uma pausa na aula porque eu percebi que eu não tinha colocado aqui nas regras gerais de inox a lista dos íons mais importantes, né? Dos íons compostos que caem no Enem, que são os mais importantes, tá? Esses seis aqui são, sem dúvida alguma, os íons mais importantes que caem no Enem, e é bom você saber sempre a carga fixa deles, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o íon sulfato, tá? Todos eles aqui, eles são partes de alguma molécula que foram rompidas, tá bom? Então, são partes que foram separadas de alguma molécula. Então, o íon sulfato, ele tem essa carga aqui, que é a carga menos 2. Então, você não precisa analisar o NOx interno dele, porque você já sabe que o resultado disso aqui é menos 2, tá bom? O resultado disso aqui é menos 2. Aí, é claro, se você quiser analisar a carga interna dele, você pode. Você vai falar assim, ó, esse oxigênio aqui tem NOx menos 2, então aqui tem menos 8. Menos 8, para que eu chegue a ter menos 2, eu preciso ganhar 6. Então, o NOx desse enxofre aqui é 6. Tudo bem. Então, você percebe que nesse caso aqui, o enxofre, mesmo ele sendo muito eletronegativo, ele está perdendo os 6 elétrons dele. O enxofre simplesmente perdeu. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência e ele perdeu aqui, tá? Então, é isso aqui agora que é justamente a delicadeza das regras que eu vinha falando. As exceções das regras são essas aqui. As exceções são justamente quando você tem uma situação em que você tem um íon que esse íon aqui, SO4, não existe sem essa carga menos 2. Então, sempre que você vê o SO4, com certeza a carga dele é menos 2. Ele roubou 2 elétrons de algum lugar.
E aí isso que torna a coisa justificável, isso torna a coisa plausível. O carbonato sempre tem carga menos 2, tá? E um carbonato tem carga menos 2, tá? Então você tem que gravar isso, que ele tem carga menos 2. Cara, deixa eu montar aqui só um esquema, né, pra tentar facilitar que a gente grave isso. Então é o seguinte, vamos puxar aqui, né, puxar da mente. Então, primeira coisa, a gente tem ali o carbonato, que é um dos mais tradicionais, um dos mais famosos. Toda hora aparece carbonato. E a gente tem também o sulfato, tá bom? Que é o SO4. E o que que eles têm em comum, tanto o carbonato quanto o sulfato? Você vai botar o carbonato e o sulfato, que é o CO3 e o SO4, e você vai dizer assim, os dois têm carga menos 2. Pronto, né? Agora você vai pegar os dois que têm carga menos. Então, por exemplo, o NO3, tá? Que é o nitrato, ele tem carga menos. Então aqui, ó, NO3 ele tem carga menos. A carga dele é só isso, é menos, tá? Então observe que nesse caso aqui, você tem, se fosse analisar o NOx interno, né? Quando você tem aqui o oxigênio, ele tem NOx menos 2, mas são 3 oxigênios, então eles têm NOx menos 6. E para esse NOx de menos 6 virar essa carga de menos 1, tem que ganhar 5. Então o NOx do nitrogênio aqui dentro está 5. O nitrogênio está perdendo todos os seus elétrons. Ou seja, o que a gente está percebendo aqui nesses caras? Todos eles se conectam com o oxigênio e acabam perdendo todos os seus elétrons. Mesmo que eles sejam, de certa forma, eletronegativos, eles perdem os elétrons para o oxigênio, tá? Outro cara que tem uma carga menos, o íon bicarbonato. Então, olha para o íon bicarbonato aqui, ó, H... Peraí que a minha caneta deu uma bugada aqui, pronto. O íon bicarbonato é isso aqui, ó, é o HCO3, e a carga dele também é menos, tá? Ele vem, só para vocês saberem, né? Ele vem do ácido carbônico. Lembra do ácido carbônico? Eu falei que o ácido carbônico, ele é um ácido fraco. Ele se ioniza só um pouquinho, ou seja, ele só consegue botar um pouco de H+ na água. Quando ele bota esse H+ na água, ó, ele acabou de soltar um H+, né? Então tá deixando a água, tá deixando o ambiente mais ácido, né? Tá jogando aqui o H+. Só que além do H+, o que acontece? Quando isso aqui perde o H+ deixa um elétron lá. Esse H+ não consegue manter o elétron, então é daqui que surge esse cara, o íon bicarbonato, tá bom? O íon bicarbonato surge justamente assim. Você tem ali o ácido carbônico. Quando o ácido carbônico age, libera o H+ para acidificar o meio, né? Seja qual for, o meio aquoso, geralmente. Você perde esse H+ e fica só com esse HCO3 menos. Deu para você entender? Sacou? É isso, tá? Então é daqui que ele veio, só para deixar um pouco mais claro aí para todo mundo as origens disso aqui. Outro íon importante de você lembrar é o amônio, tá? Então o amônio ele tem a carga mais, beleza? E é isso, a gente colocou aqui todos eles, né? Acho que a gente não esqueceu nenhum. É, foi isso, né? Colocamos aqui o CO3, colocamos o SO4, não colocamos o fosfato, né? Então aí o último que você lembra, quero que você lembre do fosfato, que é o PO4, tá? E quando você lembrar do fosfato, você coloca que ele tem a carga menos 3. Então, aí você lembra que ele é o diferente, ó, o PO4 ele tem a carga menos 3. Beleza? Sacou? Então pronto, isso aqui são os 6 íons aí mais importantes que caem na prova, tá bom? Certo? Então agora a gente vai para, agora a gente volta ali porque a gente estava fazendo, a gente volta para a questão já tendo esse conhecimento, tá bom? Que eu não tinha adicionado aqui ainda, por isso que eu interrompi para adicionar. Vamos lá agora? Vamos fazer. Então, qual é a substância em que o manganês aqui ele tem o maior número de oxidação? Agora, quando você olhar para essa substância aqui, você na hora já pega o SO4 e fala assim, ó, o SO4 tem uma carga de menos 2. Acabou. O SO4 é um íon e a carga dele inteiro é menos 2. Então o NOx do manganês aqui só pode ser mais 2. Acabou. Tá resolvido. Como é que é o NOx do manganês aqui no óxido de manganês? Então o óxido de manganês ele tem aqui o O2. E o oxigênio tem NOx menos 2, então aqui o NOx total é menos 4, né? Então o NOx do manganês aqui é mais 4. Até agora é o maior que a gente tem, né? Ali embaixo é 0, até agora é o maior que a gente tem, mais 4, tá? E nesse aqui, né? Nesses dois aqui agora, né? Vamos ver a diferença. Aqui a gente tem 4 oxigênios, então vai ficar com NOx menos 8. Nos dois casos, né? Já vamos colocar que o NOx dos oxigênios acumulado aqui é menos 8. E a gente vai descobrir aqui o NOx do manganês. A gente sabe que o do potássio é mais 1. Então o do potássio é mais 1, mas aqui em cima esse mais 1 tá virando um mais 2. Então vamos analisar aqui embaixo. Eu tenho menos 8 e tenho mais 1. Então eu tô com menos 7. Agora eu preciso de mais 7 para bater de frente com isso. Então aqui tá o NOx do manganês de mais 7.
Aqui em cima eu tenho também -8, só que eu tenho mais 2, então eu fico com -6 e eu preciso que o manganês seja mais 6. Então o maior inox tá aqui, mais 7, na letra B. Beleza? Ok? Sacou? Então, olha só, o negócio da E é o seguinte, tá bom? Tem gente perguntando assim da E, poxa, mas eu não entendi por que que você fez desse jeito. Porque esses íons, eles são diferentes. O íon SO4, ele inteiro, você precisa conhecer que a carga dele inteira é -2. Você tem que ter isso decorado. Você tem que saber que o íon SO4, ele tem uma carga -2, entendeu? Ele é uma exceção. Então, ele tendo essa carga -2, ele é um caso que você não consegue chegar à lógica dele apenas aqui dentro. Entendeu? Porque você precisaria saber que esse enxofre aqui, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, olha só, como é que você faria para entender essa lógica? O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Então, um, 2, 3, 4, 5, 6. E ele vai transferir todos esses elétrons dele. Então, ele vai perder todos os elétrons, ou seja, ele vai ficar mais 6. Entendeu? Ele vai ficar mais 6. Então, ele vai ficar mais 6 em si, porque ele transferiu ali todos os seus elétrons. Só que como que o oxigênio que tem cada oxigênio tem que ficar -2. Então, como é que tá dando aqui -8 no total? A explicação é que o íon inteiro tá com 2 elétrons extras para suprirem esse oxigênio aqui justamente. E de onde que ele arrumou isso? Do lugar que ele saiu. Do lugar que ele saiu. Então, por exemplo, de onde sai um SO4 geralmente? Pensa aqui no H2SO4, ácido sulfúrico. Esse é um ácido forte. O que que acontece quando o que que acontece com isso aqui, né? Detalhe que muitas questões do Enem vão te dizer a carga do íon, tá? Eu tô falando que você tem que decorar, mas o normal é que a questão te diga. A questão coloca assim, geralmente, ó, SO4-2, esse é o normal, tá? Então, o que que acontece? Esse ácido aqui é um ácido forte, então esse ácido, por ele ser forte, ele consegue soltar muito hidrogênio na água, né? E quando ele solta muito hidrogênio na água, aqui, ó, ele perde esses hidrogênios. Então aqui, ó, depois que o H2SO4 ele entra na água e ele solta mesmo aqui esses hidrogênios dele, ele solta 2 desses hidrogênios, fica só o SO4. Mas o SO4 não estava ligado com esses 2 hidrogênios, então o SO4 inteiro conseguiu levar 2 elétrons aqui, por isso que ele está com -2 de carga. Sacou? Deu para você entender? Então, todo SO4 vai ter essa carga de -2. Todo. Aí quando você olha para esse SO4 aqui inteiro, você fala assim, a carga dele vai ser -2. O que falta para você anular esse -2? Falta só mais 2. Acabou. E fica estável assim. Esse SO4 já chega com esses 2 elétrons extras na parada, né? Com esse 2 negativo na coisa, tá? Esse -2. E aí o manganês tem que ter mais 2 para anular a coisa, tá bom? Só isso. Vamos para a próxima? Então, onde o manganês tem o maior NOx é aqui na letra B. Vamos lá. Os números de oxidação do enxofre nas espécies. Então, aqui, ó, qual é o número de oxidação do enxofre nessas espécies aqui, ó? Tanto o SO2 normal quanto no sulfato. Olha que perfeição, né? Então, o SO2 normal, que é o dióxido de enxofre, você faz normal. Tu tem aqui o oxigênio. Qual é o NOx do oxigênio? É -2. Então, se o NOx do oxigênio é -2, eu tenho aqui 2 oxigênios, eu vou ter um NOx -4. Então, qual é o NOx do enxofre? +4. Ele perdeu seus 4 elétrons. Acabou, entendeu? Mas e se ao invés disso, você tivesse... Então, aqui, ó, todo mundo entendeu que é +4, né? Então, aqui, ó, +4, só pode ser letra D. Mas e se ao invés disso você tivesse esse aqui, ó? Tu tivesse o SO4 2-, que é o sulfato. Percebeu? Qual seria o NOx do enxofre? Que a gente já fez nas outras, né? Vamos lá. O NOx do oxigênio é -2. Então, tendo 4 oxigênios, o NOx total ficaria -8. O NOx do enxofre você não pode fazer assim de cara, porque você primeiro tem que considerar a carga. Então, esse -8, para que ele vire -2, você precisa ganhar 6. E esses 6 vêm do enxofre. Acabou. Entendeu? Então, é a letra D mesmo, né? No primeiro caso, o enxofre tem NOx +4 e no segundo tem NOx +6. Ou seja, nesse segundo aqui ele doa mais elétrons ainda, até porque tem mais oxigênio ali, né? Facinho, né? Perfeito. Mais uma questão. A espécie química, mais várias ainda, tá bom? Vamos ficando perfeito nisso aqui. A espécie química na qual o nitrogênio tem o número de oxidação máximo, ou seja, de todas essas aqui, em qual delas o nitrogênio está com o seu NOx mais alto, né? Sei lá, vamos matando aqui, ó. Essa aqui, N2O. O oxigênio tem NOx -2. Então isso aqui tem que ter NOx +2. Só que cada oxigênio vai ter mais um, né? Porque é mais 2 para os dois juntos. Então cada oxigênio vai ter mais um.
Então eu já boto aqui que cada oxigênio aqui tem NOx mais um, beleza? Nesse caso aqui o NOx é zero, que ali é uma substância simples. Nesse caso aqui, o trióxido de nitrogênio. Cada oxigênio tem NOx menos 2, então tem 3 oxigênios e vai ter NOx menos 6, concorda? Então desse lado aqui eu tenho menos 6. Desse lado eu tenho que ter o quê? Mais 6. Só que esse mais 6 está dividido para 2 nitrogênios, então cada um tem NOx mais 3. Simples, né? Cada um tem NOx mais 3. Então a gente já sabe que o NOx do nitrogênio nesse composto aqui é mais 3, tá? Ele está perdendo 3 elétrons, cada um. Então o NOx dele é mais 3. Não vai achar que é mais 6. Não, o NOx do nitrogênio é mais 3, tá? Nunca você vai dizer que o NOx é o NOx acumulado. Agora, nesses caras aqui, a gente sabe que a somatória tem que dar menos um e mais um. Então, vamos fazer primeiro o de baixo aqui, né? Como é que tá o NOx acumulado desse hidrogênio? Tá mais 4. Só que esse mais 4 ele precisa chegar em apenas um. Então, ele tem que perder 3. Você concorda? Para o mais 4 virar um, ele tem que perder 3. Então, qual é o NOx do nitrogênio aqui? Menos 3. Pô, não serve para mim. Porque eu quero saber o número de oxidação máximo. Esse aqui tá ganhando com esse mais 3. Vamos só conferir com a letra A agora. Tá vendo ali a letra A? Ó? Vou até reproduzir aqui, ó. NO3 e tem que dar menos um. Aqui no oxigênio, eu já tenho menos 6 de NOx acumulado, porque cada oxigênio tem menos 2. Para esse menos 6 virar menos um, eu tenho menos 6. Eu quero que ele cresça para o menos um, porque o menos um é maior. Então, o que que eu preciso? Eu preciso de mais 5. Aqui está o maior NOx do nitrogênio. Na letra A, que o NOx dele é mais 5. Pegou? Sim? Estamos aqui? Todo mundo bem? Né? Legal. Vamos lá, vamos para mais. O filme Erin Brockwashv é baseado num fato em que é, o emprego de crômio hexavalente. Então, aqui, questão de intimidade com o nome. Crômio hexavalente, hexa vem de 6, valente vem de valência. Quer dizer, ele fez ali 6 negociações na camada de valência dele. O crômio hexavalente é esse aqui, é o crômio 6+. É hexavalente. Entendeu? Ele perdeu 6 elétrons na camada de valência. 6+. Só isso. Esse é o crômio hexavalente. Tá bom? Deu pra você entender? É isso, cromo hexavalente, é o cromo 6+, tá? Então aqui, ó, o emprego desse cromo numa usina termoelétrica provocou um número elevado de casos de câncer entre os habitantes de uma cidade vizinha, tá? Com base somente nessa informação, dentre os compostos de fórmulas, pode-se afirmar quais desses aqui não seriam potencialmente cancerígenos. Questão da VUNESP, que é uma questão, que é uma banca muito parecida com o Enem, tá? Então isso aqui é relevante, o Enem poderia cobrar desse jeito mesmo, desse aqui, fazendo essa pergunta aqui. Essa mesma questão pode estar no Enem. O Enem cobra isso aqui de notas, tá? Às vezes. Então, quais desses aqui que não seriam cancerígenos? Cara, o cancerígeno é quando tem crômio hexavalente. Então, eu vou ver qual desses aqui que não é cancerígeno, ou seja, qual desses aqui que não tá com crômio com esse NOx 6+. Vamos nessa. Então, olha só. Primeiro caso aqui, tá? Primeiro caso aqui. É o crômio com o cloreto, deve ser o cloreto de crômio, né? Eu acho que esse é o nome. Então, tu sabe que o NOx do cloro, ele costuma ser menos um. O cloro, em geral, ele vai ganhar um elétron, tá? Então, aqui, ó, menos um. Só que tu tem 3 cloros aqui, então o total vai ficar menos 3. O crômio, então, tem NOx mais 3. Beleza? Tem NOx mais 3. Acabou. O crômio tem NOx mais 3. Não, esse aqui não é cancerígeno, então. Agora, aqui no óxido de crômio, tá? O que que acontece? Eu tenho aqui o oxigênio, que tem NOx menos 2, mas no total vai ficar NOx menos 6. Então, esse crômio aqui, ele é o cancerígeno, porque ele tá com NOx mais 6. Próxima parte, né? Também aqui é um óxido de crômio, né? Mas aqui é o trióxido de dicrômio, tá? Menos 6 aqui no do oxigênio, né? Porque cada um é menos 2. E o crômio, por sua vez, tem que ter mais 6. Só que mais 6 dividido por 2 crômios, cada crômio aqui tem NOx o quê? Mais 3 apenas. Não é 6, porque são 2 cromos, tá bom? Então esse aqui também não é cancerígeno. Então não é cancerígeno o 1 e não é cancerígeno o 3. Agora aqui, né? Sei lá, deve ser o.
percromato de potássio? Deve ser uma coisa assim, não sei, né? Não é relevante também. Então aqui, ó, no oxigênio eu já tenho um total de -8 de NOx acumulado. O potássio eu sei que é da família 1A, então ele tem +1, só que aqui são dois potássios, então tem +2. O -8 com +2 dá -6. Para eu matar esse -6, eu preciso justamente de +6, então esse aqui é cancerígeno também, porque esse aqui também tá o crômio com NOx 6. Nesse último aqui, né, eu tenho aqui só no oxigênio eu já tenho -14 de NOx acumulado, tá bom? Tenho -14 aqui de NOx acumulado. Porque cada um é -2, né? Vezes 7 dá -14. Aqui eu tenho +1, só que vezes 2 dá +2. Então, o -14 com 2 dá -12. Para eu matar esse -12, eu preciso de +12. E esse +12 que eu preciso, ele vai vir de 2 crômios. Então, cada um deles é +6. Esse aqui também é cancerígeno. Entendeu? Então, esse aqui é cancerígeno, porque tá +6. Esse aqui é cancerígeno porque tá +6. E esse aqui primeiro também é cancerígeno porque está. Não, esse aqui não é. Esse aqui é cancerígeno porque tá +6. Ou seja, o que não tá +6 é só o 1 e o 3. Então aqui é o composto 1 e 3, letra C. Beleza? Ok? Acabou. Beleza? Então vamos lá. Nas substâncias, né, carbonato de cálcio, né, que agora você já tá esperto, né? Isso aqui é o carbonato de cálcio. Aí, por exemplo, aqui nesse caso ele montadinho faz sentido, né? O íon carbonato, lembra que eu te falei que o íon carbonato ele tem a carga -2, então esse íon tem a carga -2, e o cálcio, ele é da família 2A, ele sempre tem a carga +2. Beleza? Perfeito, tá? E aqui também, inclusive, dá para você entender melhor a estrutura, né? Porque quando você olha aqui, ó, o CaCO3, só para você sacar melhor, tá vendo? Fazendo a análise interna dele aqui, porque ele é o que mais cai na prova, né? Então vale a pena a gente dar mais atenção. O Ca, tu sabe que é +2. O oxigênio, tu sabe que o total vai ficar -6, porque cada um é -2. Qual tem que ser o NOx do carbono aqui nesse caso, tá? O -6 com +2 eu tenho -4, então o carbono tem que ser o +4 para matar, tá? E é isso, faz total sentido. Só que quando tu analisa aqui só o íon, tu vai falar, mano, isso não faz sentido. Como que eu tenho aqui CO3 e aqui eu tenho -6 nos oxigênios, né? Normal, o oxigênio vai exigir esse aqui. E o carbono, como é que o carbono só está disposto a dar 4 elétrons, ele só tem 4 elétrons para dar. Justamente por isso que fica o quê? Você tá vendo que se tu somar -6 com 4, tá sobrando -2. Por isso que a carga total da parada é -2. Porque ele foi rompido de algum lugar e levou 2 elétrons com ele. No caso, por exemplo, rompemos ele daqui mesmo, entendeu? Quando você rompe aqui o carbonato de cálcio, aqui, ó, você rompe ele, ó, fium. Esse carbonato vai levar 2 elétrons do cálcio junto com ele, vai ficar com o -2 aqui em cima. Esse -2 aqui sendo a carga de todo esse íon aqui. Beleza? Vocês estão pegando aí? Tá tudo certo, galera? Tá bom, então. Né? Então vamos lá. Nas substâncias, carbonato de cálcio, aqui deve ser o, sei lá, pô, o que de cálcio, né? São 2 carbonos aqui, né? Sei lá se é carboneto de cálcio, não sei, não sou doutorado em química, eu não conheço esses nomes todos aqui. Aqui é o dióxido de carbono, aqui é o carbono normal, né? E aqui é o metano. Quais são os números de oxidação do carbono? Ele quer o número de oxidação do carbono em cada um deles aqui. Vamos lá, vamos matar. Nesse primeiro aqui a gente já viu. Aqui é -6, aqui no cálcio é +2, então fica -4. O carbono tem que ser +4. Sim, já pegamos o número do carbono aqui no primeiro. Aqui nesse segundo caso, cara, o cálcio eu sei pela regra que é +2, então esses 2 carbonos precisam ser -2, só que cada um deles então é -1. Cada um deles roubou um elétron, viu? O carbono roubando elétron, porque tá com cálcio, o cálcio quer dar esse elétron, o carbono pega. Então é -2 o NOx aqui do carbono, certo? Não, é -1. Cuidado que é -1, tá? -2 é o NOx deles acumulados, o NOx do carbono é -1. Certeza que vai ter o -2 aqui em algum lugar, ó. -2 aqui. Então cuidado com isso, tá? No primeiro caso é +4, então só pode ser essas daqui. E no segundo caso é -1, então só pode ser a letra B, a gente já sabe. A única que tá assim, tá? Vamos lá. NOx do carbono aqui. Cara, oxigênio aqui vai ficar NOx -2, porém total é -4. Então o carbono aqui é +4, tá? De acordo com o que eu marquei aqui. Aqui é uma substância que tá sozinha, né? Só tem aqui um átomo, então não tem NOx aqui. O NOx é 0. Tá de acordo aqui. E aqui no último, CH4. Você sabe que hidrogênio é +1, então tem que ser +4 aqui o total. E o carbono, por consequência, tem que ser -4. Tá aqui também, tá respondida a questão, beleza? Mais uma vez. No mineral perovskita, de fórmula mínima
cátio, né? Porra, o número de oxidação do titânio né? Então aqui a gente tem um cálcio, um titânio e três oxigênios, tá? Qual é o NOx do titânio? Cara, né? Vem cá, tio. Né? Então, olha só. O do cálcio a gente sabe, né, que é mais dois, tá? Caralho. É, e o do oxigênio a gente sabe que é menos dois, porém são três. Então a gente tem menos seis no total, né? Soma isso aqui. Tu tem menos seis com mais dois, tu tem menos quatro. Como é que tu mata esse menos quatro? Tu mata esse menos quatro tendo aqui o titânio mais quatro. Aí acabou, letra A. É isso, bicho. Se isso aqui você já sabe tudo de inox. Tá bom? E são questões avançadas, tá? É tudo questão da VUNESP, mano. Questão de vestibular, entendeu? Vestibular tradicional. Então, olha só, Unigran Rio, né? Nos íons, aí ele deu aqui tanto o sulfato quanto o. Porra, qual é o nome disso aqui, mano? É sulfeto, sulfito, acho que é sulfito. Acho que é sulfito. Quase certeza que é sulfito, quase certeza. Né? Eu tenho, pô, é muito nome pra lembrar. Os números de. Agora, ele quer saber os números de oxidação do enxofre. Independente de eu saber o nome, não vai fazer diferença alguma, né? Pra gente saber qual é o número de oxidação do enxofre. Porque a gente só tem que igualar nessa carga aqui, né? A gente só tem que ter atenção para isso, para a carga do composto, tá? Então, olha só. A gente já fez, né? Mas eu vou fazer de novo só por rigor. É sulfito mesmo, né? Boa. Então, olha só. O SO4 tá aqui. A soma total vai ter que dar menos 2. Então, aqui tu tem o oxigênio, que dá o quê? Menos 8. Só os quatro oxigênios, cada um menos 2 vira menos 8. Menos 8 você tem que fazer chegar a menos 2. Como que tu vai fazer uma coisa que é menos 8 crescer até o menos 2, porque o menos 2 é maior. Tu vai botar 6 nele. Então, tu botando 6, essa resposta é do enxofre. O NOx dele tem que ser 6, tá bom? Então, qual é o NOx dele? É 6, só pode ser a letra A. É a única que tem 6, né? E aqui no outro íon, né? Que é o sulfito, né? De oxigênio aqui tu já tem um total de menos 6, embora o NOx dele seja menos 2. Como é que o menos 6 vai fazer para virar menos 2? Tem que ganhar 4, então o NOx dele aqui é mais 4 do enxofre. Tá aqui letra A também de novo. Beleza? Pegamos isso aqui? Vai. Os números de oxidação do boro, do iodo, acho que agora vai. Acabou, né? Essa daqui é a última. Os números de oxidação do boro, do iodo e do enxofre nessas espécies químicas aqui são quais? Vamos lá. Número de oxidação primeiro do boro, né? Então falando assim, esses dados aqui que ele deu não precisa? Não, é totalmente inútil isso aqui. Ele deu só de zoeira, né? Falou que o enxofre tem 16, Z é número atômico, então o enxofre tem 16 de número atômico. Era para tu fazer a distribuição, entendeu? Entra 2 elétrons na primeira camada, na segunda entra 8, agora sobram 6, ele tem 6 elétrons na camada de valência, entendeu? E o oxigênio tem 8, aí o oxigênio distribui 2, depois fica 6 na camada de valência também. Só que aí tu ia olhar que o oxigênio tem um raio atômico menor, então ele atrai mais fortemente. Enfim, né? Não precisava de forma alguma, tá bom? De forma alguma, tá? Então, vamos nessa, né? A última aqui. Quais são os números de oxidação do boro, do iodo e do enxofre, tá? Vamos montar uma lista dessa aqui e jogar na plataforma, uma lista bem caprichada dessa revisão. Então é o seguinte, do boro, do iodo e do enxofre nas espécies químicas. Vamos lá, primeiro aqui o do boro nessa espécie química aqui. Cara, eu sei que a soma no final vai ter que dar menos um, então já vou ficar atento com isso. O hidrogênio aqui tem NOx mais um, porém acumulado de mais dois. O oxigênio aqui tem NOx menos 2, porém o acumulado aqui é menos 6. Então eu tenho aqui menos 6 com mais 2, eu tenho menos 4. Eu preciso fazer com que esse menos 4 vire um menos 1. Então se eu tenho menos 4 para ele virar menos 1, tem que botar mais 3. Então acabou. O NOx do boro aqui é mais 3. O NOx do iodo aqui, cara, oxigênio é NOx menos 2, só que então aqui dá menos 8 porque são 4 oxigênios. Eu preciso fazer esse menos 8 virar um menos 1. Então, para o menos 8 virar um menos 1, ele tem que crescer. Eu tenho que botar 7, né? Eu tenho menos 8, eu pago 7 positivo, ele vira menos 1. Então, aqui é 7, o NOx do iodo. Beleza? Aqui, né? No HSO4, que é um íon no caso, com essa carga negativa. Qual é o NOx do oxigênio? É menos 2, mas no total fica menos 8. O do hidrogênio é mais 1. Então, aqui eu já tenho o quê? Menos 8 com mais 1, eu já tenho menos 7. Eu preciso que esse menos 7 dê menos 1. Então, para o menos 7 virar o menos 1, eu preciso botar 6. Quando eu coloco 6 positivo aqui, ele vira o menos 1, tá? Então já tem a resposta, né? A resposta ele perguntou do boro, do iodo e do enxofre. O do boro é mais 3, o do iodo é mais 7 e o do enxofre é mais 6. Então, mais 3, 7, 6, letra C. É isso, entendeu? Não, não, não. Falaram assim, ó, Pedro, você não disse que o SO4 ele tem carga. Olha que pergunta boa, né? Falaram assim, Pedro, você acabou de falar que. Aqui, ó.
Você acabou de dizer que o SO4 tem carga -2. Aqui ele está com carga -1. Não! O SO4 não está com carga -1. O HSO4 está com carga -1. Eu falei que o SO4 tem carga -2. Isso aqui não é o SO4. Esse aqui ainda, olha só qual é a diferença aqui. Essa ligação não foi rompida ainda. Tem uma ligação que não foi rompida ainda. Você teve uma ionização parcial. Exatamente isso que falaram ali, né? Você tinha aqui o H2SO4, aí você vem e rompe um hidrogênio. Quando esse hidrogênio vai embora, você deixa o meio um pouquinho ácido, né? Então aqui, ó, deixa eu fazer com mais espaço aqui, ó. Você tinha o H2SO4. Aí você tira um hidrogêniozinho dele. Esse hidrogênio vai deixar o elétron lá com essa galera aqui, que é muito mais agressiva. Entendeu? Aí vai ficar isso aqui, ó. Ah, deixou o elétron lá, eles ficam negativos e o hidrogênio fica positivo. Agora, depois que esse cara aqui fizer mais uma ionização e perder esse último hidrogênio dele, aí ele perde de novo mais um hidrogênio. E agora, esse outro hidrogênio deixa o elétron dele aqui e fica -2, o SO4. Entendeu? Se você olhasse aqui, ó, tá vendo nesse composto aqui, ó, que é o composto que tá ali que vocês tiveram dúvida? Se você olhar aqui, tu pode ainda. É porque esse menos aqui, ele tá em tudo, entendeu? Esse menos tá em tudo. Então, se você quiser, você pode pegar o SO4 sozinho e falar assim, Pedro, o SO4 sozinho é -2. Tá certo. O SO4 sozinho é -2. Sacou? Só que lembra que essa molécula tá com uma carga de menos. Então, o SO4 sozinho é -2. O hidrogênio eu sei que é mais um. Então, caraca, -2 do SO4 com mais um tá dando -1. É isso mesmo, a carga da parada é -1, tinha que dar isso mesmo. Esse era o objetivo, que desse o valor da carga, lembra? Isso é um íon. Sacou? Agora fechamos, né? Galera, espero que tenham gostado aí, tá bom? Aula de inox, pô, isso aqui é fundamental, isso aqui é o lubrificante, o combustível para você conseguir aprender o restante das matérias de química. Eu quis hoje trazer para vocês um conteúdo de altíssimo nível, com uma revisão bem robusta, com muito exercício, e eu espero que tenha sido bom para todos aí, tá bom? É uma aula que às vezes vale a pena você ver de novo, caso você tenha dificuldade. E é isso, tá bom? Tô orgulhoso de vocês aí da plataforma SAT, vocês são muito bons, tá? E valeu, galera. Fiquem com Deus aí. Em breve eu boto uma lista de exercícios pra gente fazer. Tchau, tchau, galera.